Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para a edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Eu morava aqui no interior de São Paulo, aqui em Campinas, e o Senhor nos enviou lá para a cidade de Teresina. E nós não queríamos ir, para irmos foi necessário nós vermos uma filha nossa de 3 aninhos com leucemia e com câncer de garganta. E o Senhor fazer uma grande obra e libertar a nossa filha. E numa das palavras que nós buscamos aqui, antes de mudarmos, o Senhor falou que o adversário criaria embaraços a nossa chegada lá naquele lugar, mas que o Senhor, a sua palavra é como uma tesoura que corta todo o embaraço do adversário. Foi a expressão da palavra naquele dia. E nós mandamos, irmão, é meio complicado o que eu vou contar. A Irmandade ouça bem. Quando chegamos lá, tempos difíceis, 1993, e eu tenho uma irmã, e a minha irmã essa irmã filha do primeiro casamento da minha mãe, filha só da minha mãe. E quando a mãe perdeu o esposo, morava lá no interiorzinho do Piauí, e o juiz de lá pegou a criança para cuidar. Depois ele foi embora, foi desembargador, enfim, minha irmã foi criada longe da nossa família. E ela casou com um homem muito importante ali do estado do Piauí, muito influenciador em alguns poderes públicos. E um certo dia eu saí numa viagem de missão, levei minha esposa, minhas crianças e deixei lá na casa de um parente nosso. Quando voltei, já era tarde. E no dia seguinte, 7 horas da manhã, chegou um irmão e nos chamou, falou que queria me ver. Minha esposa falou: irmão, precisa realmente ser agora? Ele chegou muito tarde. Não, irmã, por favor, a irmã chama ele. E o atendi. Ele olhou só para mim e falou assim: irmão, está bom? Tudo bem? Eu falei: graças a Deus, querido, está tudo bem. Ele falou: então agora eu estou em paz. Aí eu falei: por que o irmão estava em paz? Sem paz, aliás, ao meu respeito. Ele falou: estava, irmão. Ontem eram 10 horas da noite, eu fui orar ao Senhor para dormir. Ajoelhei e tive uma visão. 2 espíritos imundos conversavam a respeito do irmão e falavam de um plano para te destruir. E eu liguei para o irmão várias vezes, não consegui, por isso que eu vim tão cedo. Mas o irmão está bem, eu estou contente. Falei: ora a Deus por nós, irmão, está tudo bem, Deus te abençoe. Irmãos, e 3 dias depois, no anoitecer, no início da noite, eu recebi um telefonema, e era desta minha irmã que eu acabei de falar. Ela, queridos, me pedindo para socorrê-la, que o marido dela tinha feito uma cirurgia, tirado um rim, e a filha dela tinha ido comprar um medicamento, enfim, se envolveu num acidente com o ônibus, a menina inexperiente. Eu falei: tá bom, estou indo para aí. Cheguei lá, mandei elas para casa e tratei ali da tratativa, irmãos com a polícia técnica ali, enfim. E eles recolheram a habilitação da menina para devolver no dia seguinte, lá diante da expedição do boletim de ocorrência. Peguei o carro, levei para casa, era uma pequena batida, coisa muito simples. E falei para ela que estava resolvido, precisava ir lá. Mas a menina estava abalada, não tinha condição de dirigir. Ela falou: meu irmão, pega lá para mim, faz isso. Eu falei: para eu ir, eu preciso levar o carro para conferir o chassi, enfim, para receber o documento. Assim foi. E passei, peguei os documentos. Quando eu vinha voltando, eu estava passando numa avenida e tinha um supermercado Pão de Açúcar, assim, tinha um sinaleiro de pedestres. E na minha frente uma caminhonete nova, zerinha, que o proprietário estava tirando da agência. E eu vim atrás dele, nós vimos devagar. E o sinal de pedestre fechou para nós e ele freou a caminhonete. Mas, irmãos, foi algo tudo tão bem preparado.
pelo nosso inimigo, que antes de eu frear, porque eu ia uma distância dele de uns 5 metros aproximadamente, antes de eu frear, eu ouvi um grande estrondo, eu não tive ideia e apaguei. Eu simplesmente apaguei. Quando eu voltei a mim, estava um corpo de bombeiros, muitas pessoas, e eu preso nas ferragens do carro, o volante no meu peito, prendendo, enfim. E o carro foi perda total, o teto foi para cima, assoalho para baixo, o câmbio destruiu tudo aqui, o motor veio parar em cima de mim, e, enfim, só não veio mais pelo volante, que desceu e prendeu um pouco. Quando eu recobrei a consciência, que eu vi o que tinha acontecido, irmãos, eu estava no carro do meu cunhado, como a Irmandade ouviu. Eu ouvi a voz desafiadora daqueles espíritos. E eu sentei assim, o pessoal do bombeiro estava me atendendo e eu sentei. E a partir daquele dia, queridos, o que aconteceu foi que tinha vindo um garoto, filho de um dos coronéis, uma família, né, poderosa socialmente. E ele vinha descontrolado, correndo muito na avenida, vinha bêbado, e ele bateu atrás de mim e me jogou em cima da caminhonete. A caminhonete estava freando, quer dizer, o impacto dele, o freio da caminhonete, culminou em tudo isso. E, a partir daquele dia, queridos irmãos, levantou-se contra nós uma luta tão grande, porque o dono da caminhonete, ele moveu uma ação para receber, moveu contra mim, que eu bati atrás do carro novo dele. O garoto lá era filho de uma família poderosa. E o meu cunhado me denunciou por furto de veículos. Contratou um criminalista, um advogado muito famoso, e aquele advogado, quando ligou para mim, já foi me ameaçando torturar. Eu vou falar nessas palavras para a Irmandade ver que circunstâncias às vezes as coisas chegam. E moveu uma ação para que eu custeasse toda aquele grande prejuízo. Irmãos queridos, as coisas, as águas subiram, e eu comecei a passar muita ameaça de tortura, para confessar que tinha roubado o carro. E minhas filhas, minha esposa começou a, irmãos, sofrerem ameaças de estupro e de tantas outras coisas que não é lícito falar aqui. Certo é que aquilo lá, aquela opressão me rodeou a ponto, me atacou. Meu sistema nervoso, eu parecia que tinha Parkinson, andava tremendo, e nós em pânico, minhas filhas em pânico. Eu tinha um quiosquinho de sorvete lá numa praça. Eles destruíram tudo. Enfim, irmãos, foram dias difíceis. Os meses passaram, eles marcaram por 2 vezes aquela audiência. E por último, já era mês de novembro, isso aconteceu em maio. Um cunhado meu chegou para mim e falou: Raimundo, eu sei que você não deve isto, mas eu não tenho como te ajudar a contratar um advogado. Você também não pode ir no fórum sem um advogado. Todos eles aí, as ações combinam em ti. Você precisa de um advogado. Como eu não tenho, eu tenho um amigo que é bacharel em Direito e aprovado agora na OAB, e ele pode te acompanhar. Eu falei, tá bom. E assim foi. Chegou o dia da audiência, Irmandade, e eu me dirigi para o Fórum de Teresina. E começaram a chegar todos eles, e quando chegou o meu cunhado, eu estava sentado assim, de maneira simples, e ele deu de ombro, assim, no advogado, e apontou, perdão, irmãos, apontou para mim. Quando eles passaram aqui sorrindo, gargalhando, eu olhei assim a eles por trás. Me entrou uma indignação diante daquela calúnia, daquela situação. E eu falei para o Senhor, Senhor, eles estão rindo de mim. Quando eu falei, eles estão rindo de mim, o Senhor falou comigo dentro do Fórum de Teresina, que o Senhor disse, eles estão rindo de ti, meu servo, porque eles não sabem quem é por ti aqui hoje nesse tempo. O Senhor me visitou, minha irmã ficou me acariciando, isso já faz muitos anos, foi em 94. Minha irmã ficou me acariciando fraternalmente ali, e o Senhor me visitando muito. Chegou a hora da audiência, entrei com o bacharel, todos entraram. E o juiz pegou todas as ações, irmãos, e fez uma breve explicação sobre a morosidade da justiça no Brasil, e porque tinha se estendido aquele assunto. Ele falou, mas hoje nós vamos resolver, ninguém sai daqui sem resolvermos esse assunto. Aí ele pegou
irmãos, e bateu assim todas as ações que culminavam em mim. Ele segurou com a mão esquerda, olhou para eles todos e falou: só que tem uma coisa, senhores, nós erramos porque somos homens, e homem erra. Mas todos os senhores não esqueçam que tem um que não erra. Tem um que não erra. Quando aquele meritíssimo assim fez, o senhor falou comigo novamente, e ele mandou que o meu cunhado começasse a expor. E meu cunhado começou a me caluniar. Irmão, sempre que o senhor me dá a graça de contar isso, eu dou um conselho aos presentes na igreja: nunca caluniem um justo. Nunca caluniem um justo. Ele começou a me caluniar que eu tinha roubado o carro dele, e que eu era ladrão de carros, e eu fazia isso. Eu fiquei olhando para ele. Ele tinha falado várias vezes para mim: você confia em seita? E eu confio no meu dinheiro, vamos ver quem vai dar, quem vai ganhar. E naquele dia ele falou muitas coisas terríveis. Na terceira vez, porque o advogado tinha instruído ele 2 vezes, na terceira vez o juiz interceptou ele e falou assim: basta, chega. Por favor, o senhor pode parar. Olhou assim e falou: já estou com mais de 3 meses com isso aqui na mão. Já li, reli tudo isso aqui, mas não tem por que perder tempo aqui. Eu tenho uma reunião com juízes federais e nós não vamos estender isso aqui. E olhou assim para o meu cunhado e falou assim: este moço, e apontou para mim, este moço não deve isto, este homem é justo. Glória a Deus. Quando o juiz falou isso, o advogado mais veritíssimo falou: doutor, não faz. Pegou e voltou novamente a falar: o problema seu é com ele, o problema seu é com ele, vocês vão suprir aí, entender a respeito desses prejuízos. Olhou para mim e falou assim: pode ir em paz. Glória a Deus. Levantei naquela audiência, irmãos queridos, o bacharel nada falou. Levantei naquela audiência, olhei para ele, para o meu cunhado, irmãos, e dei glória a Deus. E ele falou, o juiz falou: não deixe ninguém sair daqui para eles se entenderem a respeito dos prejuízos. Vamos. Aí o meritíssimo falou: vamos. Eu saí junto com o juiz. Eu saí na porta da sala de audiência com ele. Ele bateu no meu ombro e falou: tenha um bom dia de paz. Eu falei: amém, doutor. O senhor também. Ficaram lá, Deus nos libertou, queridos amados irmãos. Ninguém tocou nas minhas filhas, ninguém tocou na minha esposa. E nós estamos aqui glorificando a Deus. O Senhor é conhecedor, irmão, do que está aqui. Também eu quero agradecer a Deus por uma grande obra, mas bem singela. Minha mãezinha tem 91 anos de idade. E quando ela tinha 88, ela sofreu uma queda. Ela tem osteoporose aos 88 anos, bem forte. Ela sofreu uma queda numa colina e ela caiu de costas e quebrou a coluna. E socorremos, o médico falou: não tem o que fazer. Ela tem osteoporose, tem uma idade dessa, 88, não tem o que fazer. Ele falou: vou passar um colete para amenizar as dores dela, ela não vai mais andar, nunca mais, não tem como. Ele passou um colete, nós compramos o colete e levamos ela para casa. E ela usou aquele colete 2 dias. Ela mora com a minha irmã mais velha. No 3º dia ela chamou minha irmã e falou: Helena, tira isso aqui de mim. Mas mãe, tira isso aqui de mim. Aí minha irmã tirou o colete e falou: chama o Raimundo, liga para ele. Eu não vou sair daqui enquanto ele não chegar e me ungir. É mãe, né? Cheguei lá, ungi a serva de Deus, Deus libertou ela na hora. Ela levantou e foi andando, e está andando até agora dos 91 anos da sua idade avançada. Assim, irmãos, tantas obras que o Senhor tem cooperado conosco ali. Hoje, graças a Deus, nós temos bastante medidas de segurança na construção, irmão, das nossos prédios, nossas casas de orações. Mas nós fizemos uma reforma, irmão, da nossa congregação lá em Teresina, e era para fazer uma galeria e um tanque de batismo. E foi um grupo de irmãos nos ajudar naquela construção. Isso, queridos, foi no período de festividades de carnaval, e amanheceu aquela terça-feira, um dos irmãos que foi forte, um moço de 35 anos, casado, pai de 2 filhos, um santo de Deus. E ele foi trabalhar na fachada, derrubar a fachada, e ele estava em cima da laje. E ele subiu numa escada de alumínio para começar a demolir a fachada da igreja, queríamos fazer uma outra fachada. E ele estava, a escada de alumínio que ele estava usando não tinha a sapatilha de borracha ali, a proteção do pé. E ficou em cima de uma extensão.
E ele subiu e, logicamente, cortou a extensão. E ele sofreu uma descarga elétrica muito grande. Muito grande. Ele também caiu de costas em cima da laje, uma altura uns 3 metros. Bateu a cabeça e desmaiou. E nosso irmão Vitor, que na época era operador, hoje é nosso ancião também. O irmão Vitor é médico e correu lá e começou a tentar reanimá-lo. Começou a usar seus conhecimentos para reanimá-lo, mas ele não voltava. Aí uma hora o irmão Vitor viu que ele deu uma parada cardíaca. E nós estávamos no salão da igreja, às 7 horas da manhã, era 7 da manhã, estávamos dentro da congregação, apreensivos. Eu vendo aquilo lá, porque dentro da igreja dava para ver lá na laje o que estava acontecendo, e eu clamando a Deus. E o irmão Vitor lá começou a tentar reanimar ele, parada cardíaca. E foram 5 minutos, e 10 minutos, e 15 minutos. O irmão Vitor desistiu, olhou para nós, balançou a cabeça assim, chorando. O irmão Vitor médico falou: irmão Raimundo, ele foi. Ele foi. Quando o servo de Deus falou aquilo, um pranto tomou aquela irmandade, aqueles irmãos, as irmãs da cozinha. E eu fiquei pasmo diante daquele acontecimento. Tinha mais 2 anciães. Eu chamei todos, falei: irmãos, vem aqui, vamos orar. Venham todos aqui, vamos orar. Abrimos uma oração aqui diante do púlpito. E a oração foi um clamor, foi um grito pelo Senhor. E na altura da oração, irmãos, eu lembro que o Senhor deu de falar assim: Senhor, hoje é carnaval. Hoje é terça-feira de carnaval. Hoje a morte montou um banquete macabro no nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, ceifando vidas, ceifando vidas. Mas este teu servo, Senhor, veio de lá, não para trabalhar pela causa da morte, mas pela vida. Não deixa que a partida do teu servo seja mais um prato para a morte colocar sobre o seu banquete macabro nesta manhã. Irmãos, quando o Senhor deu de pedir assim, o Senhor visitou aquela irmandade e ressuscitou o irmão Hélio lá em cima, irmão. Glória ao nome do Senhor. E ele levantou lá em cima da laje. E quando nós encerramos a oração, ele estava lá em cima da laje com vida. Glória ao nome do Senhor. E nós, irmãos amados, numa alegria nos tomou. O irmão Vitor levou ele para o hospital para ele ficar sob observação. Ele falou: morreu numa parada de mais de 20 minutos. Não é impossível isso aí. Deixa sequelas, pode ter consequências. Levou ele. Nada daquilo afetou a saúde do servo de Deus. E eu estou aqui glorificando o Senhor por esta obra de livramento e ressurreição que o Senhor fez naquela hora. Enfim, são tantas obras que o Senhor nos tem feito. Mas uma obra bem simples. Um dia eu estava atendendo um culto, irmãos, e lá era uma salinha. Estava atendendo um culto numa salinha. E como lá era uma avenida, uma das nossas crianças foi atropelada. E eu chamei as crianças, uma salinha era pequena, mas o púlpito era grande. Naquela época não tinha ainda o conselho que hoje temos. E eu expliquei para eles o que é o púlpito do Senhor, o que acontece aqui. Juntei todos eles, meninos e meninas, e falei: então vocês me ajudem, tá bom? Coloquei eles aqui e Deus fez muita obra, serão muitos deles com promessa. Um dia, eu estava atendendo o culto e cantando o hino aqui. Quando eu levantei, o nosso irmão encarregado de orquestra fez um gesto para mim que alguma coisa não estava bem em cima do púlpito. E eu corri o olho aqui, tudo bem, os menininhos. Quando eu cheguei com as menininhas, eu olhei aqui, tinha uma menina sentada aqui. Ela era uma criança, 9 aninhos. Mas como ela era filha de uma família de estatura alta, e ela era gordinha, ela parecia ter mais, mas era só uma criança. E ela estava vestida de maneira que não convinha. E eu vi que o servo de Deus estava me cobrando uma providência. Lógico, tinha que se tomar uma providência. Mas irmãos, os irmãos podem crer. Eu ia tirar ela daqui com todo carinho, jeitinho, né? Uma criança. Mas quando eu fui para fazer, o Senhor me repreendeu. O Senhor me repreendeu e eu voltei e deixei ela lá. No culto seguinte eu não vi. A menina veio do mesmo jeito, com aquela mesma roupinha muito curta, né? Desconforme. Sentou aqui novamente. E novamente o Senhor não me deixou tomar providência. E terminou o culto, eu procurei saber com quem ela estava. Não sabe, irmandade pequena, né? A gente tem mais facilidade. Encontrei a irmã que tinha levado ela. Falei: irmã, a irmã que levou, que tem trazido aquela criança, falou: é, irmão Raimundo. Aquela menina é filha de uma família, pessoal difícil lá da nossa rua. Ninguém nem tem muito contato com eles, né? Um pessoal bem difícil.
E ela chegou no culto passado da minha casa e falou, vocês vão para a igreja? Me leva para a igreja, eu quero ir para a igreja. Quando eu vi que era filha deles, não filha não. Aí a mãe de lá leva, me autorizou, eu até para agradar a mãe trouxe. Hoje a menina 6 horas da tarde estava na porta de casa querendo vir para a igreja. Eu falei, irmã Eva, a irmã viu a situação, ela falou, vi, irmão Raimundo, eu vou procurar ajudar, mas na verdade eles não são crentes, eu quero a usa. Para abreviar, no terceiro culto Deus selou ela com a promessa do Espírito Santo. Irmãos amados, que coisa maravilhosa. Ela saiu abraçando as meninas, o Senhor selou as 8, 9 meninas que ela saiu abraçando, as nossas irmãzinhas. No culto seguinte ela chegou com um conjuntinho, né, bem comportadinho, uma roupinha tão pura e inocente que ela falou, eu falei, filha, você está aqui, vamos entrar. Ela falou, estou esperando o irmão Raimundo. Sim, eis-me aqui, o que você quer de mim? Ela falou, quero que o irmão diga que eu estou bonita. Eu falei, você está maravilhosa, minha filha, Deus te abençoe, né, te guarde. E a Dalila, aquela menina virou um anjo, ela chamava Dalila, virou um anjo ali entre nós, né. Um dia a irmã Eva foi lá na central, nem viu, de repente a Dalila estava dentro das águas, batizando. Eu falei, Senhor da glória, 9 anos, ninguém crente em casa. Tem misericórdia. Ela foi só, falou para os irmãos que tinha promessa e ela grandinha. Enfim, irmãos, um dia eu cheguei na salinha, ela estava encostada na grade, pelo lado de fora chorando. Aí eu cheguei e falei, filha, você está chorando, Dalila? O que aconteceu? Ela falou, eu estou esperando o irmão. Eu falei, sim, minha filha, por que você está chorando? Ela falou, irmão Raimundo, o irmão sabe, meu pai não é crente, minha mãe não é crente, meus irmãos. E hoje minha mãe me chamou e falou que é o último dia que eu venho na congregação, que ela não quer que ninguém crente na família, e que nunca mais eu venho aqui. Aí ela chorou, um choro, irmãos, de tristeza. Eu fiquei olhando para ela, falei, minha filha, o que você requer de mim? Ela falou, olha o que ela falou para mim, irmãs. Eu falei, minha filha, o que você requer de mim? Ela falou assim, eu queria que o irmão fosse na minha casa, falar para o meu pai e para minha mãe a razão da minha esperança. Glória ao nome do Senhor, a razão da minha esperança. Diante de tanta pureza, de algo tão profundo, eu comecei a chorar junto a ela. Era uma terça-feira, eu falei, filha, amanhã eu não posso, eu tenho compromisso, mas na quarta-feira eu vou fazer uma visita para a sua família. A irmã Eva ouviu para o irmão Raimundo, clama a Deus para o irmão ir lá. Eu falei, tá bom, irmã, Deus te abençoe. E eu orei ao Senhor, na quarta-feira fui para lá. E tinha dado uma chuva em Teresina, um vendaval que arrancou telhados, derrubou árvores, enfim. E eu cheguei lá, na casa dela com a minha esposa, ela estava sorrindo, em pezinha na porta. Eu falei, ela está sorrindo, então melhorou aí, falei para a esposa. E quando eu entrei lá, esperando encontrar, que a irmã falou que a família era, né, umas pessoas duras, grossas, mal educadas. Mas aquela mãe dela me recebeu numa gentileza tão grande. Eu falei, é um prazer ter o senhor aqui, e por favor entre, eu não vi a hora do senhor chegar, dona Cleusa, e eu fiquei pasmo de ver. O pai veio também, me tratou com grande respeito. Eu olhei para ela e ela falou, o senhor ficou meio assim, né? Eu confesso para a senhora que fiquei, né? Porque não conhecia vocês. Ela falou, senta aí, senhora, deixa eu falar. A Dalila começou a ir nesta congregação, ela usou essa expressão, e eu chamei ela e falei que ela não iria mais, na terça-feira, que nós não queríamos crente aqui na família. Mas, seu Raimundo, o senhor viu a chuva que deu hoje pela manhã? Eu falei, vi, que chuva, muito estrago, né? Falei para ela, para ele. Ela falou, pois então, eu estava sentada na porta de casa, e quando começou uma mulher que tem para mim subir com um papagaio no ombro, e eu fiquei com inveja da mulher. Falei, que inveja, eu sempre quis ter um papagaio para eu conversar com ele. E a Dalila ouviu, 9 aninhos. Ela falou, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora não sabe, mas o Deus que eu sirvo na congregação foi quem criou os papagaios também, ele criou tudo. E ela, né, você está falando com linguajar de crente, ameaçou a criança. Ela foi longe assim, falou, vou orar, mãe. Isso no dia anterior. Ela falou, hoje pela manhã, quando eu estava separando o arroz para refogar, lá na minha cozinha, na hora daquele vendaval, Deus mandou um papagaio. E o papagaio entrou pela porta da frente, cruzou a sala de estar, foi pelo corredor voando, passou pela sala de jantar, entrou na cozinha, deu uma volta majestosa assim, parou e pousou em cima do arroz de frente para a mãe da Dalila. Aí a menina falou, pode pegar, mãe, esse é o da senhora, meu Deus, eu pedi ao senhor, esse é o papagaio da senhora. São coisas singelas que anunciam a grandeza de Deus e o amor do Senhor para uma alma. Aí a mulher falou para mim, se tem Deus na terra, seu Raimundo está na congregação. Eu falei, então a senhora vai também, vamos também. Enfim, começaram a congregar, mas eles mudaram, foram embora em Teresina. E o tempo passou, e agora há poucos dias eu estava atendendo, como terminou, veio uma moça de 1,80 m de altura, uma moça tão linda. Ela chegou para mim e falou, eu queria saudar o irmão, mas eu queria saudar o irmão Iósculo Santo. Eu olhei para ela, aí eu não conhecia, eu falei, filha, quem é você? Ela falou, irmão, não está
me conhecendo, né? Eu falei, não, ela falou, bom, meu pai. Então vou saudar o nome nosso santo. Irmão Raimundo, eu sou a Dalila. Vieram lutas e tempestades, mas nada arrancou eu e a minha família dessa graça maravilhosa. Então são coisas que Deus faz, queridos, que nos alegram. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade, trouxe e levarei saudações vossas com a paz de Deus. Amém. Dou graças a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo voante. E ele me disse, que vês? E eu disse, vejo um rolo voante, que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então me disse, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será desarraigado conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado conforme a maldição do outro lado. Eu a trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e a consumirá a ela com a sua madeira e com as suas pedras. E saiu o anjo que falava comigo, ele disse, levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse, que é isto? Ele me disse, isto é um efa que sai. Mas disse, esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse, esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e pôs sobre a boca dele o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e olhei, e eis que 2 mulheres saíram agitando o ar com as suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam estas o efa? E ele me disse, para lhe edificarem uma casa na terra de Sinear. E estando ela acabada, ela será posta ali, em seu próprio lugar. Só até aqui, irmãos. Amém. Estas são 2 das visões que o Senhor deu a Zacarias. É do conhecimento da Irmandade. É dádiva de Deus, porque tudo que o homem alcança e desfruta da parte de Deus é concessão de Deus. É concessão de Deus os dons, é concessão de Deus os mistérios, são concessões de Deus as profecias, tudo são concessões de Deus, desde a antiguidade. E hoje nos nossos dias mais ainda, porque temos conserto com Deus em graça por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, sofremos mais do que éramos para sofrer, porque às vezes não temos o conhecimento do amor, da obra, da vontade de Deus para conosco. E essas 2 visões, elas têm o mesmo fundamento. É aniquilar o mal e vir à tona, irmãos, a vontade de Deus e o triunfo do Senhor. Mas elas têm 2 maneiras bem diferentes, queridos irmãos, porque uma fala de um rolo voante, uma visão até mesmo de pasmar, turbar. Nos dias de Zacarias, rolo voante, nenhum objeto, fora as aves do céu, eram voantes, como os dias de hoje que temos. Mas, quando ele viu o rolo voante, que era difícil de compreender aquilo lá, um rolo voante, e a ele foi concedido que ele discernisse suas medidas, não escandalizasse no que Deus estava mostrando. Santo é o nome do Senhor.
algo complexo, difícil de entender. Em seguida, a outra visão que Deus deu foi algo simples de entender. Tinha o mesmo fundamento, mas era simples de compreender. Porque o fundamento era um efa. Era uma medida de volume que todos conheciam, era do dia a dia, era no comércio. Todos conheciam. No entanto, Zacarias não reconheceu o efa. E o Senhor falava: "Que é isto que vês?" E ele falou: "O que é isso, Senhor?" O Senhor falou: "É um efa. Isto é um efa. E esta é a aparência deles em toda a terra, Zacarias." Então, irmãos queridos, rapidamente Deus nos manda esta palavra. A vida do justo, dos filhos de Deus, daqueles que vivem da fé. Santo é o nome do Senhor. Continuadamente na prova da fé, nós nos deparamos, isso é em toda a terra, com situações diante de nós que aos nossos olhos são complexas e outras que são simples. Tendenciamos a folgar nas coisas simples. Isso aí é compreensível, isso aí é audível, isso aí é fácil. Quando deparamos com coisas difíceis, e às vezes dificílimas, e às vezes até impossíveis, pasmamos, desanimamos, voltamos atrás e admitimos que não há saída, admitimos que não há jeito, admitimos derrotas, e às vezes por isso queremos tomar os nossos próprios caminhos. Mas, irmãos, nessa noite, pela palavra que o Senhor nos manda, e é dentro dela que estamos todos nós aqui, porque assim o é a vivência debaixo do sol, o Senhor manda um conselho a nós nesta noite, porque aqui tem coisas dificílimas. Hoje tem situações muito difíceis aqui, entregues na mão de Deus. Hoje aqui tem coisas fora da alçada, fora da capacidade de alcance. Santo é o nome do Senhor. Aqui tem coisas fora do discernimento, da compreensão. Aqui tem coisas nesta noite que não há, aleluia, desafia até a tua medida de fé. Mas por esta palavra, o Senhor consola esta congregação nesta noite. E diz para ti: não pasmes, nem te espantes diante das circunstâncias, das coisas que trazem confusão, impossibilidade, incerteza. Glória ao nome do Senhor. Em que não sabemos que caminho tomar, no abrir da boca, no proceder, na atitude, na iniciativa. Porque hoje, por esta palavra, o Espírito de Deus, aleluia, derramará todo o discernimento que nós precisamos para isso. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Porque, irmãos, as coisas de Deus em concessões, elas não se discernem pelo conhecimento. O conhecimento é algo inferior à sabedoria. O conhecimento tem limites, o conhecimento tem fronteiras. Bendito seja Deus, mas a sabedoria, a revelação de Deus, o Espírito do Senhor não tem fronteiras. Aleluia, se discerne, se revela, as portas se abrem. Aleluia, a compreensão vem, a revelação, irmãos, mostra a verdade. A bandeira da verdade é hasteada. Então, homem de Deus, que está aqui nesta noite em situações que você já admite que está perdida a guerra, o Senhor te anuncia por esta palavra, vez que o Senhor hoje está chegando ao teu socorro, ao meu e ao nosso, pela palavra. Santo é o nome do Senhor. Mas também há as fáceis, e é por isso que às vezes das fáceis nós nos perdemos. E é por isso que às vezes ficamos sem entender, aleluia, nas coisas banais até que sucedem. Mas, irmãos amados, fácil e difícil são antônimos, irmãos queridos, que não rege nada na vida daqueles que esperam em Deus, que confiam em Deus. Santo é o nome do Senhor. Hoje o Senhor vai começar a desembaralhar. Aleluia. Hoje
Hoje o Senhor toma as rédeas desta situação. Hoje o Senhor rasga o véu, aleluia, que está te trazendo a menos, que está te tirando o desejo de servir a Deus, que está fazendo você perder a visão real desse caminho, aleluia, que está fazendo você, irmãos, entrar em confusão. Glória ao nome do Senhor, como a palavra que o Senhor mandou agora no dia em que veio um recado de Herodes a nosso Senhor Jesus Cristo, e quem trouxe o recado foram os fariseus. Mas os fariseus, pareciam que estavam cheios de autoridade, de verdade, fariseus, aleluia, e trouxeram o recado, mas o recado era de Herodes: sai daqui, vai-te, porque Herodes vai matar-te. Aleluia. Às vezes vem até, irmãos, se levantam vozes que alguém olha e fala: mas são fariseus. Aparentam verdadeiros, aparenta sabedoria, aparenta justiça, são fariseus, e não discernimos que na verdade o recado é de Herodes. Aleluia. Perdão, irmãos, mas é a palavra que Deus está enviando. O Senhor falou: voltem lá e falem para aquela raposa. Esta expressão já jogava por terra a coroa, o trono, a autoridade, a ameaça, já jogava por terra. Hoje cai por terra toda a casta de espírito contrário. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. O que vê Zacarias, e lá vai o limite do homem de Deus. O que é isso, Senhor? Para ele entender que se não houver a concessão de Deus, se o discernimento não vier, o fácil se torna impossível de realizar. Aleluia. A destreza se perde, irmão. A capacidade, aleluia, afoga-se. Então não tem causa aqui que não tenha solução. Não tem vida aqui que o Senhor não tenha salvação a dar. Não tem espírito aqui que possa calar a palavra da vida eterna. Então hoje o Senhor, na causa espiritual, aleluia, em qualquer circunstância que seja a tua necessidade com que viesse aqui hoje, aleluia, o Espírito diz no discernimento por esta palavra, a partir de hoje te tomará, e o livro se abrirá, e a sabedoria mostrará, e a verdade vai vir. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Sabe, irmãos queridos, provação de fé, tempos difíceis, turbação de espírito, todas essas coisas é mistério até que passemos, para que sejamos fortificados na fé e conheçamos melhor o nosso Deus. Mas tem uma coisa que o Senhor não admite: é o escândalo. Santo é o nome do Senhor. Nesta noite Deus está justificando este povo aqui. Nesta noite tem justificação. Aleluia, tem justificação. E ai dos que dilatam sorrisos no escândalo. Santo é o nome do Senhor. Ai dos proferidores dele, porque se perderão nas coisas fáceis, não discernirão. Aleluia. E se não discernirão as fáceis, quem vos revelará as difíceis? Quem vos mostrará a verdade? É um Efa, Zacarias. É um Efa, meu servo. Aleluia. É um Efa. Tanto o dificílimo rolo voante, como o fácil Efa, aleluia, eram visões de Deus que o Senhor estava mandando para cortar o mal, para recompensar os que propagam o mal. Como disse aqui na palavra, esta é a maldição que virá de um lado. E qualquer que furtar falsamente, irmão, furto não é só lançar mão de objetos ou de coisas materializadas. Um dos piores furtos é da própria consciência. Roubar a própria consciência. Aleluia. Roubam, querem lançar a mão e roubam da própria honra, querem roubar a própria honra.
roubadores. Aleluia. Esta palavra que o julgará. Esta palavra que o julgará. Por isto, irmãos, homens de Deus, mulheres de Deus, está aqui o juízo do Senhor. Não entristeça pelo dificílimo. E agora? O que se fará? Meu Deus, não tem saída. Tem saída. Levanta os teus olhos e vê. Um rolo voante, tantos metros de largo, tantos metros de comprido, discernimento, revelação, medidas. Tudo debaixo do sol, né? Tem que se observar medidas. Distância, peso, não é verdade? Aleluia, velocidade, locomoção. Tudo se observa medidas. Aleluia, o Senhor mostrou para ele as medidas da visão do rolo. E nessa noite, por esta palavra, as irmãs mais simples que estão aqui em busca de uma providência de Deus, o Senhor te diz: vou dar medida. Você compreenderá as medidas. Aleluia, vão vir medidas. E a medida exaltará o justo e calará o escandaloso. É a palavra de Deus. Aleluia. Não se preocupem com o indiscernível. Não pasmem diante do mistério. Santo é o nome do Senhor. Não. O dificílimo que vai lá, o superlativo. Não se preocupa com isso, minha serva. Um caminho vai abrir. O Espírito de Deus tomará providência. Glória ao nome do Senhor. Virá revelação, virá entendimento, porta se abrirá. Aleluia, bocas se abrirão. Haverá um cântico de justiça. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Nós veremos, irmãos, nós veremos o mal se derreter como cera diante do fogo da palavra de Deus. É esta palavra. Tem jeito, tem saída, tem exaltação, tem providência. Glória ao nome do Senhor. Tem medidas. Porque o EFA também tinha medidas. Sabe o que era um EFA, irmão? Um EFA era uma medida de volume que eles negociavam. Trocavam farinha, azeite, né? E assim por diante. Tinha medida. Tudo tem medida. O Senhor, nesta noite, está pondo medida na iniquidade. Glória a Deus, aleluia. Pondo medida na língua solta, maliciosa. Irmão, eu nunca pensei que iria uma palavra como esta. Santo é o nome do Senhor. E fortificando o justo, e fortificando os humildes de coração, e fortificando os que esperam no Senhor, e fortificando os sinceros. Glória a Deus. Por isso, nesta noite, a palavra que o Senhor nos manda: não pasmes nem te espantes, tão somente creia. Tão somente creia. Porque tem horas, irmão, tem horas que o diálogo de Deus com o homem fica meio difícil, porque o homem é homem, sempre será homem. Então tem hora que o homem não alcança. Quando o Senhor começou a dialogar com Marta, né, que falou assim para ela, falou: teu irmão há de ressuscitar. Ela falou: eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu sei. Isso era o que estava dentro do conhecido dela, do que ela tinha domínio de consciência. Eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. O Senhor olhou para ela e falou uma das coisas mais maravilhosas. Falou: Marta, eu sou a ressurreição e uma vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, aleluia, nunca morrerá. Crês tu isto? O que eu quero é que tu creia. Alcanças isto? Aleluia, glória ao meu Senhor. Irmão, saiba que o caminho do céu, ninguém trilhará ele
com essa condição eu sei, com esta medida de consciência própria, humana, de domínio. Eu sei, e às vezes este saber, o fundamento dele é errôneo, é falso, é hipócrita, é coisa de homem aí fora. Para trilhar esse caminho, é dentro dessa pergunta: tu crês? E ela falou: eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. Ele falou: então chama Maria. Aleluia. À medida que vem o crer, já vem a providência de Deus. Então chama Maria. Glória ao nome do Senhor. Chama Maria. E os irmãos já viram que Maria e Marta, elas tinham perante o Senhor medida, na mesma medida do amor. Elas tinham. Amavam o Senhor de forma diferente. Marta, era a forma dela. Era fazer uma boa comida para o Senhor, preparar um assento, preparar uma bacia com água, para colocar os seus pés cansados do caminho empoeirado. Era amor, era sinceridade, era o melhor. Maria tinha outra forma: aprender, receber, entender, buscar. Aleluia. Era outra forma. Mas os irmãos viram que o que estava dentro das duas, no fundo, era a mesma coisa. As duas falaram: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão não teria morrido. Difícil, impossível, grilhões de morte. Aqui nesta noite tem situações de grilhões de morte que lançaram. Grilhões de morte. Aleluia. O Senhor falou: onde o colocaram? Onde vocês colocaram ele? Me levem lá. Me levem. Onde foi? Ele sabia onde foi. Ele sabia. Ele podia ter feito o contrário. Sigam-me. Ele falou: mas me levem. Onde? Onde vocês os puseram? Hoje, nesta palavra, o Senhor fala para ti. Aleluia. Quais são os teus passos? Esta palavra alcançar. Onde está a tua dor? Onde está o teu medo? Onde está a tua incerteza da fé? Onde está, aleluia, o que se perdeu? O que calou? O que silenciou? Onde está o impossível? Onde está o que a morte prendeu? Onde está? Levem-me, levem-me. E foi, já vai terminar. Se subiu uma colina, não sabemos, mas se ela subiu, ele subiu também. Se pegou uma curva à direita, não sabemos, mas se elas entraram à direita, ele também trilhou os seus passos. A partir de hoje, santo é o nome do Senhor, aleluia. A minha palavra trilha os teus passos. Aleluia. Leva a minha palavra. Leva a minha palavra. Glória a Deus. Agora mesmo trilho de ti. Onde está a ferida? Onde está o que sangra? Onde está a fragilidade? Sabe, queridos, chegou lá, olhou e falou: Pai, eu bem sei que tu me ouves. E nós sabemos o que aconteceu. Lázaro, sai para fora. Aleluia, sai para fora. Hoje, está aqui a palavra que o Senhor mandou. Vai mexer em coisas dificílimas que vão ficar fáceis. Glória a Deus. Deus será glorificado. Deus será glorificado. Que eu te revelo Efa. Aleluia. Não folgues com fácil. Entrega na mão de Deus e será perfeito. Não jogue o fácil nas medidas da tua experiência de vida, nem da tua capacidade e destreza do teu diploma. Não jogues o fácil dentro simplesmente do que rege socialmente. Deixa hoje fácil e difícil na mão de Deus. Cai o mal e o Senhor te levanta honrada nessa noite, honrado pela palavra da boca de Deus. Essa palavra, Deus seja louvado. E Deus vai ser glorificado. Deus seja louvado. Amém. Amém. Agradeço a Deus nesta
nesta noite, pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna que Ele me oferece. Se for a Ele fiel até o fim dos meus dias, tenho por certo, todos vós herdaremos a coroa da vida eterna. Esta noite, louvo a Deus, estou feliz, irmãos, de estar aqui entre vós. Era uma dívida que eu tinha com este lugar. Ano passado, Deus preparou de estarmos eu e minha esposa aqui no Brasil, irmãos, e fiz uma viagem a Foz do Iguaçu, irmãos, para passar ali 2 ou 3 dias, e tinha feito um compromisso de congregar aqui. Temos aqui o irmão Osnei, que é da nossa mocidade, irmãos, e tinha feito este compromisso. Estava certo de estar aqui, mas eu estava em Hernandárias, no Paraguai, congregado. Quando acabou o santo culto, eu fui surpreendido com uma ligação, qual o Senhor tinha recolhido meu pai para o reino da sua glória. Eu estava no Paraguai, meu pai morava em São Paulo. Eu tive que pegar o carro, eu não viajar direto para São Paulo várias horas para conseguir encontrar ainda na despedida do corpo. E foi no dia que era para estar congregado aqui. Então, uma coisa que aprendi, irmãos, se já sabia um pouco, reforçou um pouquinho lá na Europa, principalmente em Portugal. O português é um homem muito de palavra, irmãos, e eu tinha feito este compromisso de estar aqui. Queriam nos segurar hoje lá em Arapongas, eu falei, não, irmão, hoje eu vou lá congregar, porque eu devo este pedido de desculpa para a Irmandade. Glória, eu estou feliz de estar aqui. Louvo a Deus, irmãos, no ano de 2001, irmãos, eu morava aqui em Arapongas, sou nascido em São Paulo, morei a minha juventude, depois vim para Arapongas, moço, vivi uns 8, 9 anos em Arapongas, irmãos, e quando um dia meu pai, irmãos, ele era nosso irmão, nunca havia uma discussão dentro da minha casa, irmão, meu pai e minha mãe, eu tenho mais um irmão mais velho, irmão, sempre tivemos um lar de paz. Está aqui alguns irmãos da minha mocidade que conheceram bem a nossa casa. Mas da noite para o dia, irmão, meu pai, eu estava trabalhando, me ligou a minha mãe chorando, vem para casa correndo. Quando eu cheguei, meu pai estava com as malas prontas, e a minha mãe no sofá num canto, falou, teu pai está indo embora de casa. Eu falei, mas como assim? Ele não disse muitas palavras, pegou as malas, tive que levar ele para a rodoviária. Resumindo, irmão, meu pai saiu de casa, foi embora, deixou a família. E um moço novo, tinha 18 anos na altura, caiu sobre mim um peso muito forte da responsabilidade de uma casa. Irmãos, meu irmão estudava no estado de Minas Gerais, tudo que eu ganhava era para pagar aluguel, eu morava numa casinha de madeira, aleluia, o que eu ganhava eu pagava aluguel, irmãos, e não tinha mais dinheiro para comer, para pagar água, para pagar luz. E olhando como jovem, eu pensei no meu futuro, falei, o que vai ser de mim? Sem pai, aleluia, não ganho para pagar um aluguel, o que vai ser de mim? Irmãos, fui na igreja e bem-aventurado é aquele que vem aqui buscar a resposta de Deus. Eu sou músico, mas naquele dia eu não tive força, sentei no fundo da igreja, Deus mandou a palavra e disse, eu não preciso da condição do teu pai para te abençoar. Tudo que você está passando é uma preparação para o que eu vou fazer na tua vida. Eu guardei aquela palavra, mas aquele que está passando prova, quando vem uma palavra de benção, ele sempre pensa que é para o outro, porque ele olha a condição dele. Resumindo, irmãos, eu fiz um acordo com a minha mãe, falei, eu vou fora do país 1 ano, eu vou ganhar um pouco de dinheiro, eu vou ficar 1 ano lá, eu chamo minha mãe de mãezinha, eu falei para ela, mãezinha, eu vou 1 ano, depois de 1 ano eu volto, a gente vai viver a nossa vida, e a senhora não vai ficar desamparada. Fiz tudo o que tinha para fazer para ir embora para os Estados Unidos, irmão. Está aqui o irmão Frank, companheiro também, naquele dia ele estava comigo numa reunião de mocidade, e ele não sabia, eu fui buscar a palavra para mim ir embora para os Estados Unidos, emprego arrumado, já sabia quanto que eu ia ganhar, aonde eu ia morar, estava tudo certo, irmão. Eu só precisava do carimbo da palavra. Mas uma coisa eu aprendi, ai daquele que anda pelo seu desejo. Glória. Se você está aqui com desejo de alguma coisa, primeiro queira saber qual é o desejo de Deus. Glória. E eu fui na reunião, lá no meio da orquestra, Deus tomava o servo de Deus, irmão. Glória, na palavra e dizia assim, entrou alguém aqui, você está perguntando por que você está passando tudo isso na tua juventude. É porque você é um fruto de exportação. Você vai embora do Brasil, irmão, eu não pulei porque não podia. Falei, é comigo, glória. E ele disse, é da minha vontade você ir embora. Irmão, para mim, no meu entendimento, glória, eu já queria que a palavra acabasse, e aleluia, para mim já estava bom. Eu ali no banco, eu já comecei a pensar no outro dia, eu vou na agência, vou comprar viagem, vou fazer isso. Esqueci da palavra. Ele deu assim um tapa, deu uma palmada e falou, mas presta atenção uma coisa, tem um porém. Eu falei, ah, Senhor, que porém é esse? Você não vai para o país aonde você está querendo ir. Glória. Eu falei, Senhor, mas eu não conheço o outro lado. Ele falou assim, você vai para um país que fala a mesma língua que você fala. Quando eu ouvi aquilo, irmã Dada, eu confesso, se há um lugar
lugar que eu nunca nem pesquisei era Portugal, irmão. Não conhecia ninguém, não queria, irmão, não tinha desejo. E eu no banco fiquei pensando, país que fala a mesma língua que eu falo. Eu fui lá na África, lembrei de Moçambique, Angola. Falei, Senhor, tem misericórdia, Moçambique, Angola, como é que eu vou ganhar dinheiro lá? Eu sei que a situação lá é difícil, Senhor. E na palavra Deus disse assim, fique em paz. Eu tomarei alguém que não me serve e vai te dizer para onde você vai. Glória. Outro dia, irmãos, resumindo, eu fui buscar o preço da passagem para a América. Quando eu sentei para ver o preço da passagem, falei para a mulher lá em Arapongas, eu quero uma passagem para Boston, lá nos Estados Unidos. Ela falou, nossa, muito bom. O que você quer fazer lá? Eu falei, vou lá trabalhar 1 ano para ganhar um pouco de dinheiro. Tá bom. Ela começou a digitar no computador, fechou, aleluia, o computador e disse assim, por que você não vai para Portugal? Ela falou, Portugal, esta presença que está aqui invadiu o meu coração. Eu disse para ela, Portugal. Ela falou, Portugal tem trabalho e você vai se dar bem lá. E ela falou, você não vai passar só 1 ano não. Começou a pregar para mim, irmão. Resumindo, irmão, 1 mês e meio depois, eu estava descendo na cidade de Lisboa, em Portugal, sem conhecer ninguém, com uma mala, com o meu violino nas costas, mas com a maior riqueza que o homem e a mulher podem ter, a palavra de Deus dentro do meu coração. Na despedida do aeroporto em Londrina, a minha mãe, as irmãs que estão aqui, mulheres de Deus, vão entender o que eu vou dizer. Uma mulher, quando ela é abandonada, irmãos, ela se sente a mulher, aleluia, mais triste da vida. Eu olhava para minha mãe e eu dizia, eu vou perder ela, porque ela não vai aguentar essa pancada. Mas, irmãos, glória a Deus, nas alturas, no dia que eu fui despedir lá no Conjunto Ulisses Guimarães, eu era auxiliar de jovem, a palavra que veio foi José no Egito. E o Senhor disse assim na palavra, José, ele tinha o pão na mão, o trigo estava na mão dele de todo o Egito. E eu no meu banco entendi isso do lado material. E Deus dizia assim, eu vou colocar o trigo na tua mão naquele país. Aleluia. E o que eu vou fazer na tua vida é como foi na vida de José. Vai estender sobre a tua família. Vai amparar a tua casa. Glória, vai me servir. Glória, e lá a palavra de Deus disse, lá você vai encontrar 2 felicidades. Uma é material e a outra é espiritual. Eu agradeço a Deus, irmão. E fui despedir da minha mãe no aeroporto, ela não conseguiu ficar de pé. Ela caiu encostada numa parede chorando. Eu indo para a aeronave, eu chorava. Aleluia, a aeromoça ainda falou para mim, não precisa ficar com medo não, o voo é gostoso. Mas eu não estava com medo, eu estava olhando para minha mãe, porque aqui dentro eu sempre aprendi que tinha que amar a mãe e o pai. Eu fui, irmão, naquela expectativa, cheguei naquele país sem conhecer ninguém, e o que Deus me prometeu, Ele cumpriu. A felicidade material que Ele falou, que eu entendo assim, 6 meses que eu estava naquele país, eu fui fazer uma visita na cidade do Porto. Eu morava em Leiria, uma cidade menor, a 200 quilômetros, e eu sabia que no Porto tinha igreja grande assim. E eu falei, eu preciso ir lá, glória, eu quero conhecer a mocidade. Eu sempre fui muito envolvido com a mocidade, irmão. Eu fui para o Porto, e quando acabou um culto em Matosinhos, tem muitos irmãos aqui, por certo, conhecem uma igreja onde é feita as reuniões gerais anuais de ensinamento da Europa. Aleluia, acabou o culto, aquele um irmão me saudou e falou, vamos fazer uma visita comigo. Eu estava com mais 2 companheiros, depois eu levo vocês da rodoviária, tá bom. Quando eu entrei numa casa, veio uma moça com violão na mão, irmão. Eu nunca pensei que eu ia encontrar uma portuguesa que tocasse violão. Glória. Quando eu olhei ela tocando violão, desbrilhando violão, cantando hino, uma virtude me tomava. Fazia 6 meses que eu não sabia o que era sentir a presença de Deus. E com permissão do ministério, irmão, eu vou passar isso daqui para a Irmandade, porque eu vou falar de mim, irmão, não posso falar dos outros, mas eu muitas das vezes não dava valor, irmão, na fartura que nós temos aqui. Glória. Muitas das vezes eu chegava numa igreja cheia como essa, não tinha lugar para me tocar. Às vezes eu falava, nossa, para quê? Tem irmão aqui, eu não tenho lugar nem para sentar. Quantas vezes quando eu cheguei lá, era o único músico, não tinha organista. Eu era auxiliar de jovem de 30 crianças ali no Ulisses Guimarães. Eu reclamava porque na central dava mais excitativo. Minha primeira reunião de jovem em Portugal foi com 2 crianças. Não tinha músico, não tinha organista, não tinha auxiliar de jovem. A igreja não tinha porteiro. Glória. O cooperador de jovem demorou 3 meses para perguntar meu nome. Glória. Não é porque é uma pessoa não, irmão, não é isso não. É porque eu precisava aprender isso. Glória. A dar valor na fartura, a dar valor na saudação, a dar valor da ali os dei. Quantas vezes o pai dele, irmão Barroso, parava o carrinho velho dele lá na porta de casa, na Aparecida, e dizia, irmã Regina, o irmão Fábio, o irmão Carlos não foi na reunião. Eu vou falar a verdade, irmão. Eu dizia lá dentro de casa, irmão Barroso deve achar que eu sou alguma criança, para vir aqui na porta da minha casa, perguntar
perguntar por que eu não fui na reunião. Um dia dessa reunião que o irmão não perguntou meu nome, eu fui orar quando cheguei na pensão. Falei, Senhor, que falta de amor. Esse irmão não perguntou nem meu nome. O Senhor falou comigo com voz humana. Você não reclamava que o meu servo ia lá na porta da tua casa perguntar que você não foi na reunião? Agora você está reclamando que esse não perguntou teu nome. Aqui você vai aprender a me servir. Eu agradeço a Deus, não tenho vergonha não, irmão. Portugal para mim tem sido uma escola. E 6 meses, quando eu vi a irmãzinha tocando violão, nós dobramos o joelho, uma virtude nos tomava, irmão. Eu queria ser visitado por Deus, que eu estava morrendo espiritualmente falando, mas de repente essa virtude que me envolveu, e como se tivesse uma pessoa do meu lado, uma voz falou comigo, meu servo, essa moça que está tocando violão é tua esposa. Glória, agradeço a Deus. A felicidade material, 1 ano, irmão, o Senhor preparou meu casamento, me casei, eu sou o único português falsificado, ela é portuguesa verdadeira, está aqui, irmão, me preparou uma companheira, irmão, zelosa, aonde tem nos ajudado bastante, irmão. E a felicidade espiritual, eu busquei muito aqui o selo da promessa com evidência de novas línguas. Se falasse para mim que orar debaixo da árvore para buscar a promessa, eu estava correndo, irmão, que eu queria ser selado. E lá, numa busca dos dons na cidade do Porto, o Senhor desceu e selou minha alma com a promessa. Eu louvo a Deus, irmão. Desse 1 ano, já vai completar agora em fevereiro, 22 anos que eu estou em Portugal. Aleluia. Eu agradeço a Deus porque nesses 22 anos eu tenho visto muita obra, irmão. Aleluia, eu sinto de contar uma obra, como dá licença, irmão, também. Essa obra marcou a minha vida naquele lugar, irmãos. Eu sei, eu conheço, ainda que é a primeira vez que eu estou aqui, mas a fama desse lugar é fama boa, irmãos. Eu sei que a irmandade que está aqui acredita na palavra, acredita em anjo, glória. Existe diversidade de anjo, irmão, e a palavra ela cumpre na vida do seu povo. Para mim, Deus, naquela manhã que eu despedi, irmão, o Senhor falou que em Portugal ia colocar um anjo na minha vida. Não era anjo de luz, era anjo que eu ia tocar nele, eu ia correr com ele, eu ia andar no carro dele e ia colocar um anjo para me beneficiar. Eu guardei a palavra. 3 meses que eu estava em Portugal, tinha um irmãozinho que foi comigo, irmão, era pentinho novo, e nós um dia, num domingo de manhã, irmãos, eu estava sentado numa praça da cidade, muito frio, depois da reunião de jovem, nós sentamos, e como eu falei para a irmandade, eu ia passar 1 ano, então eu já estava fazendo um projeto para a minha vinda embora. Eu não queria saber que Deus falou para mim que não era 1 ano, Deus falou para mim que eu não voltaria tão cedo, irmão, mas eu lutava com a palavra porque eu pensava na minha mãe. Então eu falava para ele, Carlinho, 7 meses, 8 meses nós estamos indo embora, eu vou embora. E conversando, e a conversa do cristão não pode ser igual a conversa do mundo, irmão. Nós não temos que ficar, não me perdoa, irmão, a nossa conversa não tem que ficar falando de futebol, política, cada um tem a sua irmão, opinião, tá tudo certo, mas a nossa conversa tem que ser de Deus, céu, vida eterna, irmão, contar obra, glória. E eu estava na praça falando com o irmãozinho, contando obra para ele. De repente, irmão, eu vim do interior, eu nunca tinha visto carro importado, eu vi no canto da praça que parou um carrão, hoje eu sei o nome da marca, mas não conhecia, e me chamou muito a atenção, um carrão, irmão, e desceu um senhor, o europeu é muito normal, andar de terno e gravata, lá eles falam fato, andar de fato, gravata, desceu um senhor muito bem vestido, irmão, cabelo grisalho, muito bem penteado, aleluia, me chamou a atenção, eu cutuquei o irmãozinho, falei, Carlinho, olha que carrão, imagina se nós andássemos num carrão desse um dia. Ele brincou, falou, só se for para lavar ele, porque andar num carro dele, porque quando está provado nós só pensa no pior, irmão. Eu agradeço a Deus que aquele senhor passou perante nós assim, entrou dentro de uma sala, aleluia, e daqui a pouco não deu 5 minutos, ele voltou. Quando ele passou, ele fazia assim com a cabeça, mas irmão, eu estava conversando, continuei contando a obra, ele entrou no carrão e eu disse, ei Carlinho, a nossa benção está indo embora, nós não vai nem lavar o carro, glória. Mas de repente ele ligou o carro, desligou, abriu a porta, desceu, voltou e parou de frente conosco, glória, e falou assim, muito educado, peço desculpa, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Eu falei, com certeza, vocês são crente? Glória, um português, irmão, e eu usei essa expressão, saiu, irmão, disse crente, todo mundo é, até o que não acredita em Deus, ele é crente, ele crê que Deus não existe. Eu sou servo de Deus, glória, eu sirvo a Deus por fé na congregação cristã. Ele levantou a mão para o céu, irmão, olhou assim, os olhos dele encheu de lágrimas, e ele disse, eu não acredito que na minha cidade, no meu país, eu encontrei alguém da congregação, glória. Na hora que ele falava assim, o Senhor me trouxe aqui em Arapongas, Deus tomando a boca do homem caçula, que mal sabia ler, aleluia, e dizendo assim, eu vou colocar um anjo no teu caminho. Eu falei, Senhor, é o anjo, glória. Ele falou, posso sentar 1 minuto, glória. Não perdoa, não dá para resumir muito essa obra, porque ela tem algumas particularidades. E ele sentou num banco sujo, sentou com aquele fato tão chique, e começou a conversar conosco, e falou assim, eu falei, o senhor é crente também, é da congregação? Ele falou, não, a minha mãe foi da congregação,
irmão. Eu morei 35 anos no Brasil, no estado de Minas Gerais. Glória, eu recitei salmo, eu ia na reunião de jovem, eu não sou batizado, mas a minha mãe foi serva de Deus até o fim dos seus dias. Aleluia. E ele contando aquilo, irmão, o Senhor visitava meu coração, e ele falou, sabe, hoje de manhã saí de casa, uma voz falou comigo e disse, vai no teu escritório. Eu vim, quando eu entrei no escritório, eu olhei tudo certo, falei, você está ficando louco, João, o que você veio fazer um domingo no escritório? Quando eu passei por vocês no banco, eu ouvi vocês falando de Deus, glória, e quando eu sentei no meu carro, agora eu sei que quem falou comigo foi o Deus que vocês servem, porque lá na minha juventude eu era pobre, aleluia, minha casa tinha 8 irmãos, glória, eu sou o mais velho, e na casa do pobre, quando tem um bocado de comida, a mãe vai dividindo para o menor, e vem vindo, e quantos dias eu não tive o que comer, glória, um dia me deu desespero, eu subi num monte, numa pobreza extrema, ele contando para nós, irmão, e disse assim, eu gritei, e disse, Deus, se tu existe, me faz rico, glória, porque se tu me fizer rico, eu vou viver a minha vida inteira para realizar o sonho das pessoas, aleluia, irmão, me presta atenção, quando Deus quer honrar alguém, Deus honra, aleluia, eu ouvindo aquilo, ele disse para mim, quando eu liguei o carro e indo embora, o Deus de vocês falou comigo, você não pediu para ser rico, eu fiz você rico, você tem tudo, e lá naquele banco dá 2 moços que são meus servos, realiza o sonho deles, glória, ele levou nós dentro do escritório, eu nunca sentei numa cadeira tão chique na minha vida, irmão, ele pegou uma caneta dourada, o que eu estou contando aqui, está aqui, minha esposa, ela conheceu ele, irmão, aleluia, ele pôs um papel branco em cima da mesa, e se eu perguntar aqui para a Irmandade, chegar alguém para você e perguntar, eu quero realizar o teu sonho, qual é o teu sonho? Irmãos, quando ele começou a falar assim, aleluia, eu não vou mentir, eu brinco um pouco, eu lembrei do carrão dele, falei, Senhor, agora, aquele carrão dá um jeitão, mas irmãos, quando ele falou assim, realizar o teu sonho, eu fechei os meus olhos e lembrei da minha mãe, que eu deixei ela numa cama, glória, depressiva, glória a Deus, nas alturas eu baixei os meus olhos, ainda bem que ele perguntou primeiro pro Carlinho, falou, qual é teu sonho? E aquele que está provado, ele não sabe pedir, irmão, o sonho do Carlinho, ele estava desempregado, fazia 2 meses, ele falou, meu sonho é trabalhar, olha que sonho que ele pediu, falou, meu sonho é trabalhar, mas irmão, bem-aventurado é aquele que sabe pedir, glória, porque às vezes nós olhamos pelo lado material e Deus quer entrar por outro caminho, glória, e ele olhou pro Carlinho e falou, o que você sabe fazer? Eu sempre trabalhei em escritório, ele falou, então o teu sonho eu realizo agora, você começa a trabalhar comigo amanhã, glória, aleluia, e falou para ele, quanto que foi teu último salário aqui? Aleluia, ele falou, foi 500 euros, para você eu pago 1.000 euros, glória, há 20 anos atrás, irmão, glória, aonde estava sendo a troca da moeda, do escudo por euro, irmão, já era um milagre, quando ele virou para mim, eu falei, ô seu João, eu tenho tanto sonho, que eu não consigo escolher nenhum, ele falou, eu falei, sabe seu João, e contei um pouquinho a história da minha vida e da minha mãe, ele olhou para mim e falei, seu João, eu fiz um acordo com a minha mãe, antes de eu ir embora de Portugal, a minha mãe vai vir para Portugal, passar 1 mês comigo e depois ela vai embora. Então o meu sonho nesse momento, porque eu vou embora, seu João, o meu sonho é um dia trazer a minha mãe aqui para passar 1 mês para vir embora. Ele escreveu no papel assim, viagem para Portugal, glória, eu agradeço a Deus, irmãos, glória, que aquele homem, Deus tomou a boca dele, ele pousou a caneta, apontou o dedo para mim e falou, de Portugal você não vai embora tão cedo, eu olho nas tuas mãos e vejo trigo, eu morava num apartamento com 15 pessoas, irmão, brasileiro de tudo quanto é lado que vocês puderem imaginar, conversando um pouco, e ele falou, eu quero levar vocês embora, já começou a realizar meu sonho, andei no carrão, glória, quando ele chegou no apartamento, ele falou, eu quero conhecer aonde você mora. Falei, jamais, seu João. A única coisa que tinha dentro do apartamento era colchão e cobertor, irmão. 15 pessoas, 3 quartos na casa. Imagina o que era, irmão. Falei, não, seu João, você vai assustar, eu quero conhecer. Você já vai entender o porquê. Ele subiu, irmão. Ele deu uma voltinha no apartamento. Ele falou assim, amanhã você trabalha? Eu falei, não, estou de folga. Amanhã eu vou passar a pegar o Carlos. Eu quero que você vá comigo no lugar. Irmãos, eu agradeço a Deus. Irmãos, todos são bem-vindos. Ele falou para mim assim, glória a Deus, a tua mãe é como a minha mãe. As mulheres da congregação provadas são chamadas mulheres de Deus. Ele disse, a tua mãe é uma mulher de Deus. E pegou eu no outro dia, saiu fora da cidade e chegou num lugar, irmão,
aleluia, era uma imobiliária. E ele chegou, eu vi que ele conhecia o dono da imobiliária. Ele falou: seu Fernando, pega a chave do apartamento tal, assim, no andar tal. E o irmãozinho perguntou para ele: o que vai fazer? Eu falei: ele vai mudar. E vai chamar nós para fazer a mudança, nós vamos ganhar um dinheiro. Aleluia, mas eu não sabia até ali que era o anjo, irmãos. Aleluia, vale a pena, irmãs. Vale a pena chorar e esperar no Senhor. Eu agradeço a Deus que ele pegou a chave. Cheguei num apartamento, eu nunca tinha visto uma lareira num apartamento, não é habitual, mas eu nunca tinha visto um apartamento, coisa mais linda, garagem individual embaixo, no centro da cidade. Ele falou: você gostou desse apartamento? Eu falei: seu João, você vai mudar pra cá? Ele falou: eu não preciso disso não, rapaz, minha casa tem 3 andares, tem 8 quartos, glória, eu tenho 5 carros na garagem, glória, eu não preciso disso pra nada, esse apartamento é pra você. Eu falei: seu João, não, eu não tenho condição de pagar isso daqui, você não está entendendo, eu sou rico, aleluia, eu vou realizar o teu sonho, porque do outro lado do oceano tem uma mulher provada, que ela precisa ser exaltada. Glória a Jesus das alturas. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ele voltou na imobiliária, mandou fazer um contrato e disse: você nunca cobra esse rapaz, se ele não puder pagar, você cobra a mim que eu pago. Fez um cheque em branco, um homem que eu nunca vi na minha vida, irmão. Levou nós numa loja, chamou um funcionário e falou: pega um papel e uma prancheta e uma caneta. E onde ele andava, ele falava para mim: você gosta dessa cama? Eu dizia: bonita. Ele falava: separa essa cama. Você gosta? E foi perguntando tudo que a armadilha imaginar que uma casa precisa. Aquele homem foi perguntando e eu fui entendendo, irmão. E chegou a um ponto que eu deixei de olhar para o produto e comecei a olhar para o preço. Chegou num lado e fala frigorífico, que é geladeira, uma geladeira maior que eu, assim, uma grandona. E quando ele falou: você gosta desse frigorífico? Eu olhei o preço e do lado tinha uma pequenininha, bem baratinha. Falei: seu João, eu gosto mais dessa daqui. Ele falou para mim: mas se você fosse rico e tivesse dinheiro, qual que você comprava? Eu comprava essa mais cara, então é essa que eu vou comprar. Eu agradeço a Deus, irmão, que no final ele viu 3 pedaços de madeira e falou: escolhe um. Eu escolhi um todo em verniz, lindo. Ele falou pro rapaz: faz 2 jogos de quarto, guarda-roupa de 6 portas, espelho no meio, eu quero mármore em cima da mesinha de cabeceira, a penteadeira, tudo de primeira. Dentro de 15 dias eu quero que você entregue todos esses móveis nesse endereço. Era a casa que ele tinha separado para nós, irmão. Falou para mim: vamos realizar o teu sonho agora. Irmão, no dia que eu sentei com ele, que ele estava ligando na agência para comprar passagem para minha mãe tinha saído daqui do Paraná, tinha ido para São Paulo, na Água Rasa, trabalhar de governanta na casa de uma irmã. Naquele dia minha mãe estava congregada em cima da galeria. Deus mandou a palavra e tomava o servo de Deus e dizia: irmã que está aí na galeria, que o diabo está falando que a tua vida acabou, a segunda glória é melhor do que a primeira. Agora eu estou tomando alguém do outro lado do oceano em forma de anjo, para você saber que vale a pena esperar na minha palavra. Marca aí 15 dias, você está entrando num pássaro de aço, está chegando do outro lado do oceano, e para você saber que sou eu, vai ter um homem. Irmão, não tinha contado nada para minha mãe, e Deus tomara, vai ter um homem com um carro importado na porta do aeroporto, vai abrir a porta para você e vai dizer: serva de Deus, seja bem-vinda, vida nova. Eu agradeço a Deus. 15 dias depois, sem minha mãe saber de nada, o seu João acordou de manhã e falou: eu quero ir buscar a tua mãe com você. Falei: seu João, pelo amor de Deus, tudo que o senhor já fez, eu quero buscar a tua mãe. Eu fui de carro importado buscar minha mãe, parou na porta do aeroporto. Quando a minha mãe chegou, aleluia, se sentindo a mulher mais desprezada do mundo, 25 anos de casamento, irmão, o diabo passou, arrastou, mas a palavra ele não derrubou. Glória, aleluia. Quando chegou eu naquele ímpeto de filho, irmão, eu fui e não querer abrir a porta do carro. Ela olhou e falou: quem? Eu falei: depois eu te conto, é um anjo que Deus colocou na nossa vida. Quando eu fui abrir a porta, ele falou: não mexa na porta. O português é bem direto. Eu falei: por que, seu João? Porque eu quero abrir a porta para ela. Deus, em detalhe, ele abriu a porta e disse: serva de Deus, seja bem-vinda. Aleluia, a segunda glória é melhor do que a primeira. A minha mãe chegou num apartamento mobiliado no centro da cidade. Deus mudou a história da minha mãe. Ela viveu 8 anos em Portugal, irmão. Lá o Senhor preparou um esposo para ela, um companheiro, um anjo de Deus. E eu estou aqui hoje glorificando o Senhor. Seu João congregou comigo, eu visitei a casa dele, aleluia. A minha esposa conheceu ele, aleluia. O que Deus deu na boca dele se cumpriu. Vai fazer 22 anos que eu estou lá, aleluia. Eu estou aqui
te glorificando, Senhor. Irmãos, em 2014 o Senhor nos separou por misericórdia para o ministério de cooperador, irmão do ofício. Eu atendo, irmãos, uma localidade, morei no Porto 15 anos, ia 140 quilômetros para atender o culto. Meu primeiro culto, quando eu atendi 9 almas dentro da igreja, era toda a irmandade, não tinha mais um músico, não tinha organista. A minha esposa é organista, quando ela ia, ela tocava, não morava na cidade. Eu olhei aquilo, falei, Senhor, um lugar frio, um dos lugares mais frios que tem em Portugal, onde neva. Falei, Senhor, isso daqui não vai ter prosperidade, o que vai ser de mim nesse lugar? Mas, irmãos, eu agradeço a Deus, já passou, vai fazer 9 anos que Deus dá a graça de estar lá com aquela irmandade. Há 6 meses atrás foi a nossa Santa Ceia, o Senhor deu a graça de chegar à mesa, 141 almas, glória, somos mais de 40 músicos, o rodízio da organista já dá mais de 14, glória, tem ancião, tem 2 diáconos, encarregado regional, encarregado local. Os irmãos que tiveram na Europa sabem que isso é um milagre, e eu estou aqui glorificando a Deus, irmão. Eu transmito saudação da nossa comum cidade de Viseu, região centro-norte do país. Vocês esqueceram do nome? Lembra da região que neva, o lugar turístico lá? É lá, irmãos. Visita nós, daquela irmandade. Irmãos, Deus deu a graça, mesmo como cooperadora, nós fazíamos um cultinho misto, porque tinha 2 crianças, irmãos, e ali começamos. E hoje já recita na reunião de jovens mais de 60 recitativos, irmão. Deus está mandando o povo de tudo quanto é lado. Ano passado, em plena pandemia, o Senhor preparou na nossa comum 7 batismos, irmão. Chamou 35 almas. Glória. Ainda um mês atrás teve outro batismo. Esse ano já teve 4. O Senhor chamou 8 almas nas águas do Santo Batismo. Muita obra, irmão. Muita coisa linda Deus está fazendo. E eu louvo a Deus, irmão, desta irmandade. Também Deus deu a graça de nós esse ano visitar alguma irmandade em alguns lugares. Estive, irmãos, agora recentemente em outubro. Deus cumpriu uma promessa na minha vida. Eu tinha um desejo de conhecer a Grécia, irmão. Eu tinha um desejo de ir lá onde fala na palavra de Deus que Paulo pregou sobre o Deus desconhecido. Deus me deu a felicidade, junto da minha esposa, de estar lá. Congreguei com a irmandade de Atenas, no retorno passei por Bolonha. Enfim, irmão, de algumas localidades, mas principalmente da nossa comum, eu vos transmito saudações com a santa paz de Deus. Amém. Orai por nós, irmãos, para que o Senhor nos ajude. No próximo dia 30 estaremos retornando para Portugal. Estou indo embora feliz, irmãos, contente de poder estar aqui junto com esta irmandade. Irmãos, é que o tempo não dá, mas muita coisa linda Deus na obra de conversão que nos assusta, irmão. Deus dá a graça de estar em Manchester. Eu contemplei uma obra de conversão com um iraniano, irmãos. A irmandade sabe que o povo iraniano tem uma cultura, irmão, muito própria. Irmãos, nós temos que respeitar, cada um tem a sua fé, mas eu contemplei, irmãos, o Senhor convertendo um iraniano que está lá em Manchester. Na próxima vez que Deus preparar, nós vamos contar a verdade. Mas, irmãos, uma coisa é certa: Deus está chamando aqueles que são seus, glória, para a vinda dele, para que nós possamos deixar este mundo de ilusão e alcançar a tão esperada vida eterna. Nas nossas orações, não nos esqueceremos da querida irmandade. Louvo a Deus por tudo e também levo as vossas saudações para aquela irmandade. Bastante a paz de Deus, Deus seja louvado. Amém. Por esta oportunidade, qual o Senhor preparou mais uma vez que estarei entre vós, pela 17ª vinda reunião que Deus prepara de vir em São Paulo. Fraco, errante, somos na presença de Deus, mas estamos naquele momento um desejo árduo de um dia cantar o hino. Ao sair da minha casa, minha família, irmandade, por onde eu tenho andado, atendendo a obra no estado de Minas, semana retrasada, 3 semanas atrás, civil, no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, no atendimento das reuniões regionais lá. O Senhor nos abençoou, guardou o domingo, próximo final de semana passado. O Senhor preparou também, estive uma viagem no Paraguai. O Senhor abençoou grandemente as reuniões, o ensaio. O Senhor se fez presente por todo lugar que passei e que for. Muita missão marcada. Trago e levarei a vossa salvação com a paz de Deus. O Senhor tem feito muita obra, irmãos. Que tem alguém que está dizendo que Deus não está fazendo obra mais. O Senhor manda te pregar, o defeito está em você. Eu estou dando fé. Faz mais ou menos um mês, fui eu atender uma busca de dom, olha bem, na cidade de Andrada. Irmãos, diante da busca de dom,
eu passei uma prova muito grande. Irmãos, eu chego lá na busca de dom, aí a prova aumentou mais. Olha bem, por isso que a prova não pode desanimar. Eu chego lá na busca de dom, cadê os dois anciãos da cidade? Nenhum. E eles ficam cuidado. Irmãos, eu fiquei numa situação tão difícil. Eu fui no banheiro orar, me deu vontade de até ir embora. Fui no banheiro orar. O Senhor falou, eles não estão aqui, mas eu já estou te esperando. Dentro da glória de Deus como culto, irmãos. Porque onde tem glória tem maravilha. E o Senhor deu a palavra, em determinado momento alguém disse, vou na busca de dom, quero que Deus me será capaz. Não é só o dom de evidência de nova língua. Tem dom, o dom de evidência aparece. Mas tem muito dom mais superior, que é propriedade nossa. Dom da fé, dom da sabedoria, dom da caridade, dom da ciência, dom da cura. Isso aí Deus vai derramar o dom e ninguém vê, é propriedade nossa. E foi pregando e Deus tomava a igreja, de repente tinha um homem sentado na puta. E o Senhor falou, prega para ele. Mas eu vi que ele não era crente, homem com aparência. E o Senhor falou, pode pregar. Deus ele fala, hoje Deus vai derramar o dom aqui. E para esse Senhor, Deus vai dar o dom da visão espiritual. Glória a Deus. E o dom da visão carnal. Irmãos, e agora eu estou na igreja, eu não sabia de nada. E de repente o Senhor manifestou. E eu vi que aquele homem chacoalhava a cabeça. Quando terminou o culto, ele veio e falou, hoje é sábado, a minha cirurgia está marcada para quarta-feira. Estava com as duas retinas descoladas. A hora que o irmão pegou, eu senti um calor no meu corpo. E domingo agora, que faz 5 dias, eu fui lá e Deus deu a graça de batizar ele. Senhor, estava querendo coisa linda. Senhor tem feito tanta maravilha. Eu vou contar. Fui eu agora, atendeu a reunião da mocidade. Olha bem. Na cidade de Platápolis. Irmão, estava na reunião, igreja grande como é, menor que é São Pouco, a glória de Deus, e de repente, irmão, em frente à igreja tinha um prédio. E quando de repente eu olhei, eu vi que saiu uma mulher na porta do prédio no primeiro andar. O Senhor falou, pode pegar. Pode pegar para ela, Senhor, pode pegar. Eu mandei bala, preguei para ela. Falei, porque vai lá, chegou lá, estava chorando. Estou sentindo algo que eu nunca senti. Fala para ela que está sentindo é a presença de Deus. Quando eu fui congregar na cidade de Camugi, olha bem. E nós estamos lá na reunião da mocidade também. E quando eu cheguei na puta, não é região que eu atendo não. Chegamos lá, ao lado da igreja, pegando uma coisa mais linda. Eu falei para você, rapaz, vocês têm que comprar esse terreno. Ou nós passamos na região em Baixo Pé e não foi aprovado. Ele não foi aprovado. Mas não pode. É que não tem dinheiro. Eu falei, quantos prédios vocês têm aqui? Nós tem 300 prédios. Eu falei, eu vou falar para o irmão Silemão, é me autorizar. Eu vou ficar fazendo uma coleta com vocês e nós vamos comprar esse prédio. Glória a Deus. Aí o ancião, mas você tem fé para isso, porque a coisa não é boa. Irmãos, e entramos para a reunião da mocidade agora, porque onde tem glória tem maravilha. E nós já não estamos entendendo meu não. Já vou indo para 70 anos. E cada dia que passa, mais virtuoso. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Marca a reunião da mocidade, um cara novo. Em vez de esse ancião novo, ele não esquece o velho, vai lá. Mas Deus está fazendo tanto para lá. Glória a Deus. Irmãos, veja a reunião, Deus abençoe grandemente. Fiquei para noite para congregar. Então eu congregado, irmão, porque nessa obra não tem ninguém bom, hein? Bom aqui o Senhor. Aleluia. Você, irmão, você não João, eu, todos nós, somos zero. E zero não tem valor sozinho. Zero com mais zero é zero. Mas qualquer um de vós que é zero, dá um passo atrás e deixa o Senhor na tua frente, você acompanhado com o Senhor, você vira 10. Glória a Deus, aleluia. Foi na casa vira 100. Irmãos, e Deus deu de explicar e agora de Deus tomou a igreja. Ele depende que Deus estava na cabeça e Deus deu de pregar. Na hora da palavra. Ele mandava, a partir de agora, todos que estão aqui dentro, vamos apresentar o dono desse terreno.
abençoar ele, dar saúde, abençoar a esposa, os filhos, netos, genro, a Deus abençoar a maçadeira dele. Eu não conheço, mas ele regado, soja, milho, café, que haja benção na vida do dono do terreno. E se a benção de Deus cair na vida dele, ele vai fazer o terreno mais barato para nós. E agora eu estou com ele. Quando terminou o culto, 6 cartulas, ele não é grande o dono do terreno. O dono do terreno estava dentro da igreja. Quando terminou, ele veio aqui à frente e falou: o terreno já é de vocês. Essa obra tem que rolar. E o terreno vale uns 300 mil reais. Mas em obra de Deus na terra, em nome de Cristo, eu recebo a virtude de Deus. Agora você não fala. Você está com medo, medo do quê? Você tem que ter medo de errar na presença de Deus. Agora marca. Ele foi marcado uma missão para mim no estado do Pará. Mas, falei, meu Deus, vamos lá acompanhar a passagem, eu e meu companheiro. Aonde ele vai? Nós vamos para Marabá. Tá bom. Vamos no avião, aqui pegamos o avião, descemos em Marabá. Descemos no aeroporto, meu companheiro falou: aonde ele vai? Eu falei: não sei. Falei: uma coisa eu sei, nós temos dinheiro no bolso. Se ninguém estiver esperando nós, não vai poder. Não tem problema nenhum. Irmão, quando saímos assim, ele começou a vir. Quando eu saí na porta do aeroporto, sem querer corrão, eu vi um homem escrito com papel escrito Jonas Cabelo. Cheguei perto daquele homem: boa tarde, tudo bem. O senhor procura essa pessoa? Eu falei: procuro. Então sou eu. Falei: então a base de Deus. Mas que é isso? Deus mandou ficar esperando você. Na casa dele, um homem humilde, bom. Vamos para a casa dele, o Senhor abençoou. Estamos lá congregando na igreja dele, uma igreja pequena na Nova Marabá. E no outro dia, eram 10 horas. Eu falei: como vai trabalhar amanhã? Nós saímos cedo da sua casa. Não, sábado não trabalho. Tá bom. Quando deu para 10 horas, olha bem, eu estou lá na casa dele conversando nas coisas de Deus, meu telefone toca. Aí eu peguei e falei: às vezes, amém, tudo bem. Meu Jonas, tua missão não é aí não. A tua missão é aqui. Falei: de onde está falando? São Félix do Xingu. Falei: é longe de Marabá? Não, é pertinho, 600 quilômetros. Primeiro. Falei: mas como é que faz para ir aí? Falou: vai para o aeroporto, meio, eu vou mandar um avião passar lá para te pegar. Irmãos, aí meu companheiro morrendo de medo falou: João, isso é um sequestro. Não pode. Falei: rapaz, eu estou igualzinho um apóstolo Paulo. Viver é lucro, e morrer é lucro. Mas eu não vou. Então você fica aí, eu já estou indo. Aí fomos lá pelo aeroporto, de repente chegou convidado o homem com a mesma coisa, com o meu nome. Pois não, sou eu, piloto, vim buscar vocês. Montamos naquele avião pequeno, irmão. E nós já voamos em cima da Amazônia. 2 horas de voo sem nenhuma cidade. E o meu companheiro morrendo de medo. E eu não estava nem, eu estava dormindo. Aí de repente o meu companheiro falou assim: escuta, mas não vai passar nenhuma cidade? Não. Mas escuta, e se o avião cair, o que acontece? Ele falou: não acontece nada, as onças comem nós. Então aquele homem ficou desespero. E você não está preocupado? Eu não estou nem aí. Então, chegamos lá, concluí recebido. Aí o cooperador falou: você não vou para casa do cooperador, já não de posição financeira melhor. Quando eu cheguei na casa do cooperador, que eu orei, o Senhor falou dentro do meu coração: vai na casa do ancião. Aí eu falei para o cooperador: me leva na casa do ancião. Por quê? Não, você conhece ele? Eu nunca vi. Mas Deus está mandando lá. Vamos lá. Aí ele falou: não. Que dizer, irmão? Eu falei: não fala nada. Deixa Deus operar. Ele falou: outra coisa que eu falo para o irmão, que ele tem 45 anos de ministério. E não frequenta as reuniões, não tem problema. Idade para nós não vai assustar. Chegamos lá, irmão, ele gostou de mim e eu gostei dele. Nós começamos a conversar, eu abaixei no nível dele e começamos a conversar em fazenda, em pescaria. E eu fui conversando com ele, irmão, e ele se abriu
E eu também fiquei gostando dele. Terminou a conversa umas 2 horas, voltando como congregar à noite. Na igreja de São Pedro do Chile. É uma igreja do tamanho dessa aqui, só a parte de baixo. Irmãos, e quando eu cheguei naquela igreja para congregar, eu fiquei com uma tristeza tão grande. Porque uma sujeira, uma igreja tudo suja, não tinha pintura. Fui no banheiro da igreja, 2 mictórios, aquelas portinhas só até na metade. Meu Deus, que atraso nesse povo. Começou o culto, Deus abençoou, a mandada estava muito virtuosa. Meu companheiro testemunhou, eu fui testemunhar também. Deus abençoou e veio a palavra. Ele chegou na hora da palavra, o Senhor tomou, olha a loucura. É loucura, tem hora que a gente fazer loucura. Irmão, o Senhor me tomou, eu falei, irmão Antônio, estava sentado na ponta do banco. Irmão Antônio, Deus manda pregar alguma coisa aqui hoje. E o primeiro que vai acertar vai ser o irmão. O irmão já me perdoa que eu vou pregar. O irmão desculpa que eu já vou pregar. E eu acho que ele não gostou muito, leva todo mundo que diz assim, se é Deus que fala na tua boca, pode pregar. Então já vou mandar lá. Irmão Antônio, por todo lugar que eu ando na terra, no Brasil e no mundo, eu nunca vi uma igreja tão desleixada, tão suja e tão ruim como a tua. Quando eu falei aquilo, eu achei que o Senhor tomou a igreja de uma virtude. Glória a Deus. E o povo dava glória, levantava, abraçava ele. Está acontecendo. Quando terminou aquele movimento, ele levantou do banco e falou, já que Deus mandou você aqui e você pregou, ele vai fazer uma coleta agora. Glória a Deus. Maravilha. Quem eu já? Não perdoa. Está de acordo, tá? Já anunciamos uma coleta de intenção para fazer naquela hora. Aí eu vou tirar a condição, mas não, lá na porta tem papelzinho. Eu falei, nada disso, nós vamos fazer igualzinho faz em São Paulo. Ela vai sortear o papelzinho, vamos pôr. Aí expliquei como é a coleta de intenção, e ela vai recolher, depois ela vai orar, ela vai agradecer. Irmãos, e a glória de Deus desceu aqui. Glória a Jesus. Aleluia. E vocês nem imaginam o que Deus fez. O Senhor preparou o fruto da coleta. A coleta deu 525 mil. Que alegria do povo! E na hora daquela virtude, Deus mandou, fala para ele que o dia que é o último culto da igreja. É o último domingo do mês. Está vendo a administração? Está vendo o ministério? É o último domingo, fecha a igreja. Irmão, isso faz uns 60 dias. Já manda sopa todo domingo. Já arrancaram o telhado, vão pôr o index, vão pular e o povo está dando glória. Está com medo por quê? Você está confiando em homem, em cavalo, em cavaleiro? Confia no Senhor, que é o pastor, que Deus falou do papai, está acontecendo no Bom João há muito tempo. Deus falou do papai. Atendi no estado de Minas, foi aos seus 51 anos, foi ordenado no ano de 66. Irmãos, e nós começamos a atender o Vale do Jequitinhonha, norte de Minas. Segundo o governo federal e estadual, é o lugar mais pobre de Minas. Mas o mesmo Deus que está aqui. Irmãos e nós, meu papai, ancião, e eu era moleque na época, depois do ano 90, foi levantado para o Spaniaco. Irmãos, e fomos, seguindo meu pai. Meu pai venceu a carreira, o Senhor recolheu, e nós estamos na mesma marcha. O Senhor me levantou para o céu, já vai quase 30 anos, eu tenho feito muita obra. Irmãos, aí vai. Então, irmãos, não salvou o papai. Quando nós tínhamos as orações lá no sertão, era assim, meu pai marcava segunda no lugar, terça, segundo, quarta, porque não dá, irmão. Da minha casa onde eu tenho, dá 1000 quilômetros. E outra coisa, irmão, ninguém quer ir lá. Ela não tem pobre, é só pobre. Ela não tem a linha aérea, tem aeroporto, né? Então não tem jeito de ir, né? Tem que ir conforme o espetáculo. Irmãos, e eu faz 47 anos que eu acompanhava meu pai, acompanho meu pai, e irmãos, e eu cresci com aquele povo. Então, quando Deus levou meu pai, o Senhor preparou, eu assumi a região, atendendo as reuniões, e agora, no ano passado, só na regional em Minas Novas, eu para 5 anciãos, eu preguei. Obra grande, Deus está abençoando,
Irmãos, encalhou para mim fazer essas ordenações. Irmãos, já faz vários anos que o Senhor dá graça aos irmãos fazer ordenações. Irmãos, eu marquei quarta-feira em Lucas Nova, quinta-feira em Livro do Prado, 2, Ancião Diário, sexta-feira lá na Avenida da Bahia, na Suari, no sábado em Capelinha, domingo 2 horas da tarde em Carbolífera, domingo à noite em Camarandiba, e alguém diz, mas aguenta, quanto mais fogo, mais gostoso. E não dá sabe do crente. É o povo mais feliz da terra. É o povo que mais come. É o povo que mais viaja. É o povo que vai para o céu. Então, nós toda a igreja nós fazíamos jantar. Para depois da ordenação, mesmo na pobreza, o Senhor aparece. Irmãos, encalhou a ordenação. Da Maravilha. Irmãos, o recurso deles estava muito pouco, não tinha dinheiro. Porque mandaram, sabe, a situação não está boa. Irmãos, aí alguém diz, como é que faz? Não tem nada. Falei, não, Deus proverá. Aí, irmão, quando faltava em Minas Novas, depois estava em Capital, em Lima do Carro, estava lá na Avenida da Bahia, lá nisso aí. Alguém diz, João, eu não disse a rua Capital. Falei, tem um irmão aqui que cria uns bezerros e já tem um garrotinho. E ele falou para mim que a carne Deus já preparou. Glória a Deus. E o resto? Deus proverá. De repente Deus mandou dar uma ordem. Não compra Guaraná, não me compra Coca-Cola. Deus vai correr. Irmãos, e Deus ouviu a nossa oração. E no sábado, olha bem, e no sábado, foram matar o garrotinho para preparar a carne. Quando matou o garrote, dentro do fel do garrote, tinha uma pedra. Pegaram a pedra, vendeu por R$3.000 e pagou toda a festa. Meu Deus, que você sabe. Por quê? Você vai comer onde não plantou. Onde não vem. Aí Deus, é porque o povo é bom, o Senhor está preparando nossa igreja linda. Ele falou, a tua igreja perto das nossas áreas. Nossa é tudo blindex, ar-condicionado também. O vídeo é tudo piso porcelanato, é coisa linda. Não é porque para pobre tem que fazer mal feito, não. É pobre, tem que fazer do bom e do melhor. Nós inauguramos uma igreja na cidade de Minas Novas, onde tem uma das regionais, a 1.000 sentados. É o prédio mais bonito da cidade. E depois fizeram uma na cidade de Capelinha das Graças. Eu calculo que esse tamanho 15 por 25. Irmãos, e aí Deus foi abençoando, já fizemos igreja desse porte, já vai indo para a 6ª igreja. Tem as outras menores, reúne em Minas Novas 112 congregações. Irmãos, e nós estávamos lá no Capelinha, alegria muito grande. O Senhor estava abençoando. Ele era crente, irmão, ele estava lá na quinta-feira. Ele chegou um homem, um chapéuzão na cabeça. Chegou na porta da igreja, olhou, entrou e falou, ouço. Pois não. Eu estou abismado de ver essa igreja. Maravilha. Vocês não fizeram nenhuma festa, vocês não fizeram nenhuma quermesse, vocês não fizeram leilão, vocês não fizeram dia. Aonde vocês tomaram dinheiro para fazer essa igreja? Aí eu falei, ô Senhor, cumpra a palavra. Se o pai é rico, o filho é rico. O nosso pai é Jesus Cristo. Não, eu conheço a tua teus irmãos, tudo daqui. É tudo pobre, mora debaixo da barraca, mora em tal lugar, assim, falei, tudo bem, você conhece meus irmãos daqui? Você não conhece meus irmãos lá do sul de Minas? Você não conhece meus irmãos de São Paulo? Você não conhece meus irmãos do Mato Grosso? Você não conhece meus irmãos do Paraná? Você não conhece meus irmãos dos Estados Unidos? Irmão, conversando com eles, estou maravilhado. Falei, eu gosto de ajudar a fazer igreja. E aqui, não gostei, eu falei, o que o senhor quiser dar, nós aceitamos. Aí eu levantou o nome dela lá, e tem uma coisa, eu paro. Vai inaugurar sábado e não deve nenhum custão para ninguém, tem R$5.000. Falei, não, senhor, o senhor todo o teu coração não vai aceitar. Falei, Senhor, tem misericórdia. Ele ficou na comunhão assim, de repente eu vi 2 vagas no bolso dele, e ele falou para mim, amanhã, está organizado lá na minha fazenda. Os 2 maiores boi que tem lá, eu vou dar para vocês. E vai
fazer um churrascão da leitura. Eu fazendo a abertura da igreja e a costela de chão assim. Ou nos churrascos, né, comendo carne do sábado à noite, domingo cedo, domingo à tarde, domingo à noite. E saiu comentário na cidade. Churrasco do crente não tem miséria. Seja convidado ou não, pode ir lá que vai dar e come. Quanto mais comia, Deus multiplicava. É a obra de Deus. É o Senhor que faz. É o Senhor que faz. É o Senhor que move. Não pode ajudar. Você não vai fazer nada. Deixa o Senhor fazer. O Senhor tem feito muitas maravilhas. O Senhor tem operado nas coletas, na região ali do sul do estado de Minas Gerais. Pobreza do povo, mas é o povo que está querendo ir para o céu. O Senhor tem feito muito. Então, eu vou contar uma obra, porque o pessoal pode dizer, não, João, está contando só obra de pobreza? Não é que eu pedindo nada para ninguém, não. Porque o que Deus deu para você, deu para mim também. Eu era jovem. E meu pai, quando eu comecei a dirigir, eu era, naquele tempo, hoje é uma vida, hoje é muito longo de distância, mas no asfalto, naquele tempo tinha 300 de terra. Eu era o motorista do meu pai, e um dia nós chegamos passando uma cidade de contrato, olha bem, quando passou um carro veio a estragar, um carro novo, que eu, naquele tempo os carros que aguentavam lá, era o Santana, não tinha essas Deluxe até hoje. Nós cavávamos com o Santana uma vez, com o Santana do ano. Irmãos, quando eu vejo o carro, aí quando eu vejo que meu pai saiu e foi no mato lá. Meu tio saiu, que era o diácono mais velho, e fui orar. Aí eu saí e fui orar. E a salvaguarda do crente é a oração. E a oração, você está conversando com quem pode. Nós estávamos lá, eu falei, Senhor, nós não veio comprar boi, nós não veio comprar terra. Senhor, já veio a serviço da tua obra. Olha agora o carro quebrou, Senhor. Nós estamos com sede, esse sertão não passa ninguém. Senhor, o que será de nós? Aí o Senhor falou dentro do meu coração. Prega para o teu pai, que o socorro está vindo. Glória a Deus. Em breve. Glória a Deus. Logo, eu vou preparar um avião com 6 linhas de luz. Glória a Deus. Eu falei, Senhor, o meu porto mais próximo é Belo Horizonte. Lá não tem linha, Senhor Paulo, não. Eu vou te dar um avião. Prega para o teu pai. Tá bom. Cheguei lá e falei, pai, Deus mandou falar para o Senhor. Meu pai é homem comum. Nunca doutrina. Deus mandou falar para o Senhor, pai. Que ele já vendi no socorro aí. E Deus vai dar um avião para nós. Aí ele falou, me leva um vídeo de avião, pai. Uma vez saiu 2 lágrimas no rosto do meu pai. E meu pai falou só assim, meu filho, eu creio, porque Deus ama muito você. Aí foi, Deus tocou o meu nome, e não passou muito tempo no ano de 2003. O Senhor deu um trem de atuar. Gastava 18, 20 horas. Hoje ele gasta 2 horas. Vai dar por cima da nuvem, igualzinho gente grande na nuvem. Aí eu vou contar para vocês como é que é. Irmãos, aí eu dei um lugar, uma fazenda, terminou um pouco, cada vez eu levava alguém comigo, um anciano, viagem, um operador. E um belo dia eu mandei esse aeronáutico para Porto Goiânia, depois também os homens estiveram com alguém que abriu aqui. Irmãos, fez toda a revisão maravilha, desceu lá no dia de nós partir, com um ancião boliviano comigo, chegou lá, fizemos as malas no avião, maravilha. E eles lá esperando, fazendo tchau para nós. E o pior de tudo, que eu que sou o piloto. Aí eu peguei, pus a chave lá, depois da partida. Quando veio a primeira partida, ligou. Não existe isso na versão. Dei a segunda, ligou. Olhei que os irmãos estavam mais brancos do que essa parede. E eu toda a vida, irmãos, eu não tenho medo nenhum. Se for a hora, não vai ser. Aí quando veio a terceira partida, negou de novo. O Senhor falou dentro do meu coração. Guarda no andar e pai de caminhonete. Irmão, ninguém reclamou. Usando o avião no hangar, montando numa caminhonete essa de 4, não. Uma viaginha de 2 horas passou para 18 horas. E eu falei com meus companheiros, falei, agora é o seguinte,
E a glória de Deus vai tomar nós. Eu já saí da fazenda pregando José do Egito. Ele não demorou muito, não. 1h30, o Deus deu de graça de pegar lá. Aí o outro pregou, irmão, resumindo. Ele não viu a hora passar, chegando em Minas. Aí os irmãos estavam nos esperando. E a reunião no outro dia. Lá, irmãos, junta mais ou menos 220 irmãos na reunião. E nós na reunião, irmãos, e orava, de repente veio a palavra, e quando eu estava pregando a palavra, e levando o irmão lá para o irmão geral, o operador da cidade de Socorro. Levantou a mão e falou, irmão João, falei, fala, irmão geral, chegou a hora de eu pregar. Falei, então vem aqui na frente e pregar aqui. Não, eu vou pregar na igreja. Ele ficou em silêncio como está aqui agora. Falei, irmão João, ontem eu fui orar. E Deus me mostrou uma revelação que o diabo está preparado para entrar dentro do teu avião para derrubar o teu avião. E eu comecei uma luta com ele. Você não pode derrubar o avião do irmão João. Ele veio vindo para a reunião e começou aquela luta. Mas ele estava perdendo a parada para o adversário. Quando ele viu que não dava, ele falou, Senhor, então me ouve. Não deixa o avião do irmão Jonas pegar. Deus no comando. Essa glória tomou nossa glória. E na mesma hora que nós estávamos lá na reunião, ia passando um avião das possibilidades da minha cidade, da mesma cor, do mesmo ano, do mesmo modelo. O diabo foi lá, quebrou a hélice do avião e o avião caiu. Aí o povo fala, até o diabo é o avião do irmão João. E nós daqui dizendo, Deus está em bom propósito. Glória a Deus, seu é Deus. Você não tem que nada preocupar. Você tem que preocupar é virar e pegar na presença de Deus. Essa deixa Deus tomar. O Senhor tem feito muita obra, mas já é 25 balcões. Vou contar a obra do irmão João. Pediu para mim contar. Vou contar. Bem rapidinho. Irmãos, aqui, vocês sabem o meu ministério? Eu sou do ministério, eu sou ancião. Porque eu era diácono e sou ancião. Deus não tira dor, acrescenta dor. E aqui uma parada é federal. Tem duas funções. Irmão João, você tem uma só. Você está perdendo. Não, ele é da música. Então é isso, irmão. E nós temos que ter alegria de ser crente. Porque tem gente que é crente emburrado. É crente obrigado. Nada disso. Tendo tudo e não tendo nada. Não tendo nada e tendo tudo. Senhor. Começa que Deus fez a minha mocidade, que me abençoaria na terra, me dando honra e pedra com abundância. Eu estou desfrutando a palavra cumprindo na minha vida. Já estou indo para os meus últimos dias, mas contente que pego para arrebentar. Esse Covid aí, irmão, quase morri. Trabalhei no hospital, em posto de casa, fiquei 14 dias. Eu na cama, minha mulher na outra. Olha bem, e de repente, minha mulher sarou e eu afundei. A minha filha também era da área da saúde e trouxe o céu para São Paulo, me internaram no tal de Einstein, aí no hospital. Irmãos, e eu cada dia mais ruim. Cada dia mais ruim. Aí eu falei, eu não fico sem acompanhante. Aí alguém falou, não, para ficar acompanhante tem que ser alguém, fulano e tal. Aí eu falei, não, minha filha, pô, apresentou a documentação e eu fiquei na UTI. E a minha filha comigo. Morre e não morre. Eu não lembro dia, não é ruim para morrer. Aí minha filha só chorava. Aí eu peguei e falei, Senhor, eu não quero morrer não. Senhor, quem desce a sepultura não te morre. Ah, Senhor, deixa eu morrer. E eu, irmão, sou operado do coração, tem 5 estentes, viajando do norte de avião, tinha um parto. Irmão, então eu não pude ser entubado. Eu era somente sedado de 3 com 3 horas. E um belo dia, irmão, resumindo, eu muito mal, para morrer. Aí o médico entrou no quarto, eu vi o barulho, eu fiz de conta que eu estava dormindo. Mas eu estava acordado.
proposta. Nós não estamos entendendo, meu pai. Teu pai já era tão morto. Olha aqui, olha essa coração do teu pai. Está em 50. Já era morto. Ó, avisa os familiares que essa noite teu pai dentro morre. Irmãos, e eu escutando tudo que o médico estava falando. Irmãos, e quando quer ver, o médico saiu, minha filha foi para o banheiro chorar. Ele de repente do lado, me entra um anjo dentro. Entrou um homem de olho azul grandão. Chegou assim na minha cama e falou: mas Deus, senhor, eu amém. Tem alguma coisa para te falar? Primeira coisa que Deus manda te pregar: larga a mão de trabalhar e ajuntar tesouro na terra. Trabalha mais na minha obra. Ele começou a falar de umas coisas que já cumpriu e falta cumprir mais alguma coisa ainda. Ele de repente, irmão, ele saiu assim, ele veio nessa perna direita, ele falou: você sabe a minha finalidade dessa visita? Eu falei: não. Ele falou: eu vim cá buscar a tua enfermidade. Sumiu e Deus me libertou. Eu fiquei com nenhuma sequela. A minha sequela é a vontade de pregar. E de repente, a minha filha achou que eu estava morrendo e eu estava falando em língua. Puxou bem o alarme daquele povão no hospital. Chegou lá, o médico olhou para mim e falou: olha, menino, o que está acontecendo? Eu falei: aqui é lugar de doente, eu estou são. Contei com o médico a visão, eu tive, eu falei: esses crentes chegam esta bobeira. Mas, doutor, você quebrou a cara. Não é bobeira, não. É Deus que me libertou. Esse remédio você aí não vale nada. O senhor falou ontem para minha filha que era para mim estar morto. E Deus manda pregar para você, doutor. Eu já vou pregar para arrebentar. Aí o médico ficou assustado: vamos fazer exame. Foi lá, fez o exame. Cortou? Não, a máquina está quebrada. Foi a segunda vez. Cortou? Não, a máquina está quebrada. Não tem balas. Veio a terceira vez. A máquina está quebrada. Quando foi a quarta, eu falei: eu não vou mais. Sabe por quê, doutor? Pode levar o tanto que foi. Quem me libertou foi o meu Deus. Aí ele falou: sou obrigado a acreditar que Deus te libertou. Deixa eu ir embora. Você tem 48 horas de observação, saí do hospital andando. Nem cadeira de roda não precisou. Fui embora e estou aqui. Não tenho nada. É Deus na minha vida. Pode me pregar. O senhor tem feito tanta obra. Eu gosto muito de pescar. Viu? Tiver alguém que é contra pescador, depois você fala na Bíblia para ele não ter pecado. Hoje eu estou aqui, não estou, não? Falei domingo, sábado, sexta vai embora, né? Fico em casa sábado, domingo. Terça-feira eu vou para Piracanjuba, lá no Goiás. Atendo um culto lá para arrebentar. Na quarta-feira ele vai comigo pescar. Aí peço quarta, quinta, sexta, no sábado volta de volta, domingo eu vou em Hortolândia atendendo a reunião da mocidade. Você tem que saber aproveitar aquilo que Deus te deu. Eu gosto muito de pescar, eu sempre brinco, eu pesco de dia e prego de noite. Trabalhamos no Pantanal esse tempo atrás, ano passado, irmão, o meu filho, ele passou o primeiro dia, não peguei, segundo dia, irmão, no terceiro dia dele, coçava até a palma da mão, de tanta vontade de pregar. Eu falei: meu Deus, como é que vai fazer? Quando foi no quarto dia, eu falei: eu vou falar para a mulher do hotel que eu vou fazer um curso aqui. Cheguei lá na mulher do hotel, eu falei: tem um salão de convenção, tem aluno para mim, aluno, o que vai fazer? Eu vou fazer um curso. Expliquei o que é o curso para ela. Só está convidado, resumindo, fiz um curso lá, foi os 35 funcionários dela, foi mais os pescadores, resumindo, quando foi agora, me liga um homem de lá. Às vezes um jogo, amém, tudo bem, quem é? Fulano de tal. O que está acontecendo? Naquele dia que você, ele é piloteiro, trabalha na pesca, naquele dia que você atendeu o culto, Deus converteu eu e o meu irmão, já batizando, sobre o teu nome de Agora, se eu estivesse lá na pescaria tomando uma cerveja, tomando uma cachaça, como que eu ia pregar para ele? Irmão, você é o sal da terra e a luz do mundo. Veja o que Deus te deu em coisas boas. Passeando, ou
canto tinha um andarinho sentado. O Senhor falou, prega para ele. Falei, Senhor, cheguei perto daquele homem, como é que o senhor chama? João. O senhor João ia passando lá na estrada e Deus mandou eu vir cá falar para o Senhor. Ele falou assim, rapaz, você é um besta. Não existe esse tal de Deus, não. Irmãos, ele me maltratava tanto, e eu empurrando para ele que existe Deus. E de repente eu falei, João, cadê a tua esposa? Nós não aguenta mais de fome. Minha esposa foi no mato caçar um recurso. Falei, tá bom. E nós conversando, ele falando muito mal, que não existia Deus, me maltratando. De repente a esposa dele chegou. Aí a minha esposa chegou, nem olhou em nós. Falou, João, não achamos nada para comer. Só bebemos água lá na cachoeira. E eu tenho uma coisa. Vi 3 cipó pendurados. E uma coisa falou dentro da minha cabeça. Passa no meu pescoço, no pescoço do filho, no pescoço do João. 6 mortos, 6 três e cravo sofrimento. Naquela hora o Senhor deu autoridade, repreendia aquela mulher, que é o espírito do suicídio que estava nela. Irmãos, e a guerra foi grande. E eles falando mal de Deus, e eu defendendo. De repente, o filho dela falou, moço, um pé de pé assim. Nesse pé de pé não falta nada. Falei, não. É Deus que cuida dele. Falou, é. Se Deus cuida de um pé de pé desse, por que ele não cuida de nós então? Ô, meu filho, Deus ouviu a tua vez. Vamos lá no caminhão. O que tem lá? Tem de tudo que você pensar. Vamos lá no caminhão, irmãos, para atender eles. Não foi o governo que te deu? Não. Foi o prefeito que te deu? Não. Você está trazendo para vender? Não. Aonde você, como crente, Deus preparou a eternidade, você não vai atender. Aí, então eu vou atender vocês. Subimos na traseira daquele caminhão, vou isolando, e começamos a atender aquela família. E quando eu não estava atendendo, eu lembro que eu peguei, não sei se é um fardo de arroz ou uma caixa de arroz. Quando eu fui entregar para o Sr. João, ele falou para mim assim, não, moço, eu não posso pegar. Eu achei que ele era doente. Falei, por que o senhor não pode pegar, Sr. João? Eu não tenho dinheiro para pagar. Falei, Sr. João, o senhor pode pegar. Porque alguém já pagou pelo Senhor. Mas quem que pagou para mim? Senhor Jesus derramando sangue no madeiro. Vamos atender aquela família, que alegria. Senhor abençoado. Aí veio a bola. Quando estava atendendo aquela família, que eu olhei assim, vamos ver ali uma multidão, na vizinhança. Irmãos, eu falei, Senhor, e agora? Eu vou atender esse povo, vai acabar a mercadoria do caminhão. E nós nem começamos a nossa missão ainda, Senhor. Eu comecei a chorar, eu e meus companheiros, a glória de Deus manifestou. E Deus falou assim, pode atender todo mundo. Você vai tirar um pacote de arroz, eu vou pôr outro no lugar. Atendendo a família todas que estavam lá. E a pensão no caminhão foi mais do que tirou, porque a outra não estava dando para ele andar. É o Deus que você sabe. Aí eu falei, Sr. João, tem igreja de crente? Tem. Eu não sei, aquela igreja que as mulheres ficam pelo canto na cabeça. Tem, então vai lá, vai o caminho da verdade. Irmãos, fomos embora, a viagem foi boa demais. Resumindo, os anos se passaram, meu papai foi fazer uma ordenação em Capelinha. Irmãos, de nós, alegre, contente, numa igrejinha pequenininha. Ele fizemos uma igreja maior, estava sem fogo, sem nada, estava construindo. E nós ficamos lá na porta, recebendo o povo naquela alegria. De repente chegou a mulher. Olhando em mim de baixo em cima e abriu a boca chorando. Falei, uai. Quando essa mulher veio, eu queria me agarrar. A impressão que eu falei, eu companheiro, não tem uma coisa errada de mim, não tem. Essa mulher está perturbada de espírito. Olha que ela viria, eu vou falar para ela, calma aí, está precisando de alguma coisa? Não demorou muito, ela veio de novo. Aí eu falei, dona, por gentileza, só quer que eu leve no pronto socorro? Você está passando mal? Aí ela pegou meu dedo no meu olho e falou, irmão Jonas. Falei, irmão, estou chamando de senhora, quero levantar sem dela. Irmão Jonas. Há uns tempos atrás eu morava na cidade de Água Boa. E nós estávamos morrendo de fome. E passou uns homens lá, uns moços bonitos. Esse moço matou a nossa fome. Esse moço me repreendeu do espírito do suicídio. Esse moço falou umas coisas tão lindas para mim. Ô, João, não é irmão, não? E Deus limpou minha mente, eu não lembrava. Falei, não, é os anjos que passou lá. Irmãos, e aquela mulher não deu, foi vencida, ficou lá. De repente ela veio novamente. Não é possível, irmão João. É, irmão.
Naquela hora eu falei, Senhor, tem misericórdia, o Senhor trouxe na mente. É você mesmo. É você que atendeu ela. Aí eu falei, ô irmão, uma vez eu passei em Água Boa e atendi o pessoal. Então é nós. A glória de Deus falou nós. Aí ela falou, sabe por que eu estou falando, irmão João? Eu falei, não, porque quem vai ser ordenado para diácono hoje é meu esposo, senhor.